Muito boa tarde a você que está na Bandeirantes nesse domingão de futebol, de Campeonato Brasileiro. Vem aí a 30ª rodada do Campeonato Nacional, que já começou ontem, não é? Mas a sequência é nesse domingo e duas grandes transmissões para você que está na Bandeirantes nessa tarde de domingo. Primeiro, Atlético Paranaense e São Paulo. A bola vai rolar na Liga Arena às 4 da tarde. O Rogério Assis vai transmitir com os comentários de Cláudio Zaidan, as reportagens do Gustavo Soler. E na sequência, coladinho em Atlético e São Paulo, tem o clássico da Neoquímica Arena entre Corinthians e Santos. Aí, Ulisses Costa transmite com os comentários do Ronaldo Giovanelli e também do Alexandre Pretzel, as reportagens do Pedro Ramiro e do Pedro Ramiro e do Felipe Melo, que estarão lá na Neoquímica Arena. Eu vou com o Enzo Ortega, estaremos juntos aqui nessa tarde de domingão para levar a você todas as informações do futebol, do Campeonato Brasileiro e dos assuntos importantes do esporte. Não é só o Brasileirão, não é? Tem muita coisa rolando, um fim de semana aí de muito esporte, nas ligas europeias, jogos pan-americanos, tem também final de Sul-Americana. Ei, Fortaleza, não deu pro Fortaleza, não é? Mas uma pena, mas tá tudo certo. Semana que vem é final da Libertadores com mais brasileiro em ação, aí vai ser a vez do Fluminense. Enfim, tem muita coisa pra gente contar pra você aqui a partir de agora na Jornada Esportiva Bandeirantes. São 3h05, uma tarde meio ensolarada. Ó, já saiu o sol, já choveu, o sol saiu de novo, mas tá abafado barbaridade, né? Nesse momento a gente tem 31 graus, temperatura média de 31 graus na cidade de São Paulo. Tá abafado, tá quente e é nesse clima que nós vamos levar para você as primeiras informações, os primeiros destaques de Atlético Paranaense e São Paulo. O Furacão contra o Tricolor. E eu já chamo aqui o Gustavo Soler com o primeiro destaque do time do Paraná. O Atlético é com você, me diz aí, Soler, boa tarde. Para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, time do Atlético Paranaense empolgado para entrar na zona de classificação para a Copa Libertadores da América da próxima temporada. O Furacão precisa vencer o Tricolor Paulista para conseguir chegar a pelo menos a 5ª posição no Campeonato Nacional e já definido e escalado por Wesley Carvalho. Boa, valeu Soler, então aproveita e já emenda aí o destaque do São Paulo e já vamos escalar os dois times. E o Tricolor, qual é o destaque do São Paulo, Soler? São Paulo que não vence, né, Capri, no Campeonato Brasileiro de jeito nenhum como visitante. Por enquanto, nenhuma vitória, longe do Morumbi, novamente um cenário que preocupa o torcedor. Na quarta-feira, 5-0 no clássico contra o Palmeiras, um time que joga numa arena, que tem campo sintético e 3 zagueiros, exatamente o que o Atlético Paranaense vai oferecer no campo de jogo hoje contra o São Paulo e o Tricolor, com muitos desfalques, hoje alterações no time, sai Caio Paulista, Rafinha suspenso da vaga para o Natan, o Wellington Rato volta ao time titular, assim como o Luciano. Então vamos lá, vamos escalar os times já, Soler, pro torcedor São Paulino que tá chegando com a gente aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem aí, a nossa live já está no ar. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e os nossos canais todos, né, digitais, pelas ondas do rádio, você não fica sem ouvir a Rádio Bandeirantes. Aliás, em São Paulo, você aí já pode ouvir a Rádio Bandeirantes da nossa frequência em FM estendida, 86,3 MHz. Já tem aí o seu FM estendido no seu automóvel, no seu aparelhinho aí, os novos rádios já estão saindo de fábrica com o FM estendido aqui em São Paulo. A Rádio Bandeirantes também é ouvida em 86,3 MHz, além do 90,9, FM 90,9 MHz e do AM 840. E claro, os nossos canais digitais todos aí, para você ouvir a Rádio Bandeirantes em todos os lugares do planeta. Aplicativo Bandplay, já tem? Baixou aí o aplicativo Bandplay? Baixa agora, dá pra ouvir a Rádio Bandeirantes e todas as emissoras de rádio e televisão do Grupo Bandeirantes para você ficar muito bem informado. Tá lá no Facebook o nosso som também e no site radiobandeirantes.com.br. Vamos lá, atenção Michel Lopes, vamos subir o hino do Atlético Paranaense, o hino do Furacão, vem aí, o Atlético Paranaense. Conta pra gente como é que joga o Furacão, Soler. Atlético, Atlético,
Do técnico Wesley Carvalho, o Furacão vem a campo com no gol Bento. Linha de 3 defensores, 25 Kaká, 44 capitão Thiago Heleno e 37 Esquivel. Meio de campo de 28 Coelho, ala pela direita, 14 Canóbio, ala pela esquerda, dupla de volantes. 17 Hugo Moura e 26 Eric, 8 Vitor Bueno é o meia armador. No ataque 10 Zapelli e 92 Pablo, ex-jogador do São Paulo. Repeteco do Furacão, vai Soler. Bento, 25 Kaká, 44 capitão Thiago Heleno, 37 Esquivel. Meio de campo de 28 Coelho, 17 Hugo Moura, 16 Eric, 14 Canóbio e 8 Vitor Bueno. No ataque 10 Zapelli e 92 Pablo. São 3 horas e 9 minutos, 3 e 9 em 51 minutos, rola a bola na Liga Arena, mudando o hino Michel Lopes. Vamos lá, o tricolor agora, o hino do São Paulo, para a escalação do time do técnico Dorival Júnior. Como é que vem o São Paulo? Vai, Gustavo Soler. O tricolor. Tricolor paulista do técnico Dorival Júnior e com muitas mudanças na escalação titular em comparação ao jogo do meio de semana contra o Palmeiras. O goleiro continua o mesmo, 23 Rafael. Linha de defesa de 45 Natan, 4 Diego Costa, 28 Alan Franco e meia dúzia Wellington. Meio de campo de 29 Pablo, 25 Alisson, 11 Nestor e 27 Wellington Rato. No ataque 10 Luciano e 49 Erisson. Repeteco do São Paulo, vai Soler. 23 Rafael, 45 Natan, 4 Diego Costa, 28 Alan Franco e meia dúzia Wellington. Meio de campo de 29 Pablo Maia, 25 Alisson, 11 Nestor e 27 Wellington Rato. No ataque 10 Luciano e 49 El Toro Erisson. Tá aí o São Paulo do técnico Dorival Júnior. E eu ainda vou acertar, viu, Xará? Eu ainda vou acertar. Quem tá na mesa de som é o meu xará, o Ricardo Garcia. Vai até às 4. Aí chega o Michel Lopes, né? Então vamos lá, xará. Boa. Ricardo Garcia na mesa de som, Bandeirantes, mandando esse sonsaço pro Brasil e pro mundo. Porque agora é hora de ouvir Cláudio Zaidan. Já ouvimos aí os destaques dos dois times, as escalações dos dois treinadores. E agora, Cláudio Zaidan vai contar pro torcedor do São Paulo, torcedor do Furacão, o que ele tá esperando desse jogo, desse encontro da Liga Arena. Você tá bom, Zaidan? Boa tarde. Fala, Caboclinho. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Capriotti. Boa tarde. Fala, Capriotti. Boa tarde, Soler, Canhão. Acabou. Saudação aí pra todos os colegas, pro Enzo Ortega. Olha, Capriotti, esse jogo... É interessante observar o que pode acontecer com cada resultado possível, porque o Atlético, ele pode ganhar 4 posições. Ele pode passar o Atlético, que já jogou, ganhou ontem no Fluminense, pode passar o Flamengo, é claro, o Flamengo com jogo a menos, que a partida contra o Bragantino foi adiada. E pode passar o Grêmio, pode ganhar 3 posições e ficar colado no Bragantino, que não joga nesse fim de semana, fica 1 ponto do Bragantino, se o Atlético Paranaense ganhar hoje, e ficará a 2 pontos do Palmeiras, que é o vice-líder. Então, o Atlético Paranaense, que agora tem, claro, qual é a meta? A meta é garantir Libertadores pelo Brasileiro. E garantir fase de grupos da Libertadores, que é mais importante. Ele iria para a 4ª posição do Campeonato Brasileiro com a vitória hoje, considerando, obviamente, que o Flamengo ainda não jogou nesta rodada, só vai jogar lá no final de novembro. E o São Paulo? Se o São Paulo repete a dose, ou seja, de novo perde fora, porque o São Paulo, que na Copa do Brasil ganhou no Allianz, ganhou no Maracanã, no Campeonato Brasileiro só ganha no Morumbi. São Paulo não consegue ganhar fora de São Paulo. É impressionante. E vem de um resultado terrível, né? Que, obviamente, abala. O São Paulo já ganhou sua temporada. É campeão da Copa do Brasil. Já está, não só na fase de grupos, mas como cabeça de chave da fase de grupos da Libertadores. Está sossegadão em termos de 2024. Está na Libertadores. Mas ele ainda tem de olhar para o Campeonato Brasileiro. Porque se ele perde para o Atlético Paranaense,
E convenhamos, Capriotti, o time de Curitiba entra como favorito nesse jogo. O Atlético está aí há 4 jogos sem perder. O São Paulo, se perde esse jogo, ele pode ser superado pelo Internacional, que joga contra o Coritiba em Porto Alegre. Ele pode ser superado pelo Cuiabá, que tem um jogo mais complicado, pega o Botafogo no Rio. Pode ser superado pelo Corinthians, que faz o clássico com o Santos na Neoquímica Arena. E além disso, ele não pode ser superado pelo Cruzeiro, porque o Cruzeiro não joga. Mas o Cruzeiro ficará, se o São Paulo perder, ele ficará a 1 ponto do São Paulo e com um jogo a menos. Então o São Paulo pode, com uma derrota hoje, ele corre o risco de perder 3 posições e depois ainda perder mais uma, quando o Cruzeiro enfrentar o Fortaleza. Então é um jogo importante, porque aí ele começa a ficar muito perto de novo da zona de risco. Para mim o São Paulo não vai sofrer nas últimas rodadas, já vai estar livre, vai ganhar uns 2, 3 jogos e sossegar de vez, mas nesse momento ele ainda não pode dizer isso, ele não tem essa garantia aritmética, o que torna esse jogo ainda mais importante mais, né, Capriotti? Depois que você toma de 5, é claro que você tem de dar uma resposta, não é verdade, Capriotti? Claro, certamente, precisa dar uma resposta. E fora de casa, né, Zaidan? É isso que você falou, é muito estranho o São Paulo não vencer fora de casa. Um time que é campeão da Copa do Brasil, não é um time ruim, é um time que tem qualidade, é campeão da Copa do Brasil, mas não ganha fora de casa? Como é isso? Não dá pra entender. E o gozado é que na Copa do Brasil ganhou, né? Ganhou no Allianz, ganhou no Maracanã, mas no Brasileiro não consegue ganhar. E são os mesmos jogadores, Capriotti, não é? Exatamente, é impressionante isso. A gente tá na 30ª rodada, o São Paulo jogou 15 em casa, 15 fora, e não ganhou nenhuma no Campeonato Brasileiro fora de casa. Realmente é um negócio assim que chama muito, muito atenção. Eu tô com você, acho que o Atlético hoje é favorito mesmo, né? Não tem os laterais, São Paulo não tem os laterais e são baixas importantes, porque o Rafinha e o Caio têm sido jogadores importantes pro time do São Paulo. Não tê-los hoje é um prejuízo técnico pro Dorival Júnior e o Atlético pode explorar ali esses lados do campo para tentar uma vitória. É duro ganhar do Atlético em Curitiba, não é fácil, é duro ganhar do Atlético na Liga Arena. Por isso deve ser um jogo dos mais interessantes. E não tem o Lucas, né? Então, e não tem o Lucas, né? E chama atenção o Rames também no banco, né, Zaida? Porque acho que ele foi a única chance que ele teve de ser titular aí no jogo exatamente da goleada, não é? Ele não conseguiu agarrar a chance que ele estava esperando. Ele jogou bem contra o Grêmio. Ele jogou muito bem contra o Grêmio. Contra o Grêmio ele começou como titular. Ele jogou uma partidaça Colômbia e Uruguai. Jogou muito contra o Uruguai. Foi uma grande partida do James Rodrigues. Acho que até o Dorival viu aquele jogo. E aí ele é titular contra o Grêmio. Come a bola contra o Grêmio. Jogou muito bem. Mas contra o Palmeiras, aí não foi só o James Rodrigues. O time inteiro entrou em campo para bater o cartão. Não jogou nada, né, Capriotti? Nada, Ninguém jogou, né? No São Paulo ninguém jogou. E o Rames também acabou indo pro limbo aí, junto com os outros jogadores. E hoje vai pro banco de reservas, vamos ver se entra e consegue ajudar o São Paulo de alguma maneira. Muito bom, Zaida, é isso aí. Então a gente vai continuar monitorando aí com o Gustavo Soler as informações da Liga Arena de Atlético Paranaense e São Paulo. Deixa eu acionar o Enzo Ortega aqui com os outros destaques, outros jogos, outras informações desse domingo de futebol, de esporte no Brasil e no mundo. Conta tudo pra gente aí, Enzo. Boa tarde. Fala, Capri, uma boa tarde pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. É verdade, essa 30ª rodada do Brasileirão Série A, teremos esse domingo cheio de jogos, começando com Atlético Paranaense e São Paulo na Liga Arena, com transmissão da Rádio Bandeirantes, e às 4 horas também teremos Goiás e Vasco. Às 6h30 teremos outros 2 jogos, Corinthians e Santos na Neoquímica Arena, com transmissão também da Rádio Bandeirantes, Internacional e Curitiba. O Internacional, que está sendo o terror do Z4, anda vencendo todo mundo da parte de baixo da tabela, fechando o domingo às 8 horas da noite, Botafogo e Cuiabá. Hoje também tivemos alguns jogos na Premier League, a Liga Inglesa. O Liverpool venceu o Nottingham Forest pelo placar de 3-0 com gols de Diogo Jota, Darwin Nunes e Salah. Destaque para o zagueiro Murilo, que era do Corinthians, até saiu nas redes sociais ele dando uma caneta no egípcio Salah. Também tivemos clássico Manchester United e Manchester City, e destaque para Erling Haaland, que fez 2 gols. Phil Foden fez o último,
Manchester City ganhou pelo placar de 3-0. Também estamos tendo no momento os jogos pan-americanos. O México venceu o Uruguai pelo placar de 1-0 e o Brasil venceu Honduras por 3-0 com gols de Ronald, Gustavo Martins e Tauan Lara. Às 6 horas teremos Chile contra República Dominicana e Colômbia buscando vencer os Estados Unidos. Capri. Muito bem, o Enzo vai ficar de olho também na Fórmula 1, porque hoje tem Grande Prêmio do México, né? Daqui a pouquinho, com largada às 5 da tarde, vai informando aí ao longo dessa tarde e noite todas as emoções do Grande Prêmio do México de Fórmula 1. Lembrando que no próximo domingo que vem, estamos a uma semana do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, claro, com cobertura completa da Rádio Bandeirantes. E hoje uma outra ótima notícia para o esporte brasileiro também, viu, Zaida? A conquista da Bia Haddad Maia, ela venceu o WTA Elite lá na China, que reúne as melhores tenistas da temporada, não é? Sim. E ela derrotou a chinesa Qinwen Zheng por 2-0. Isso deve fazer com que a Bia Haddad pule aí da 18ª posição no ranking, né, para a 11ª posição. E a Bia Haddad está jogando muito tênis, né? Ótima tenista, teve um problema essa temporada com algumas lesões, mas se recuperou e está muito bem. A Bia Haddad fazendo história aí no tênis do Brasil, hein, Zaida? Há muitos anos havia um critério diferente. Esse torneio não contava pontos pro ranking, né? Nem da ATP, no caso masculino, nem do WTA, no caso feminino. Mas aí eles modificaram isso, até para que os tenistas tivessem muito interesse na competição, né? E formidável. Ela é extraordinária. As pessoas, às vezes, têm uma maldade inescapável, né? Elas não conseguem sair da própria maldade. Ah, mas nunca vai ser a Maria Esther Bueno. E daí, meu amigo? E daí? Interessa que ela é uma tenista formidável. Claro que ela não vai ser a Maria Esther Bueno. Maria Esther Bueno é um fenômeno mundial, é outra história. Mas ela joga muito, muito. E nenhuma tenista pós Maria Esther Bueno chegou próximo dos resultados da Bia Haddad. Aí é que está. Tenista no feminino, claro. Assim como no masculino, não adianta dizer, o cara é pior do que o Guga. Sim, e daí? Mas por causa disso, você vai menosprezar os feitos do jogador? Claro. É uma bobagem isso. Certamente. Então, na verdade, hoje ela é 19 do mundo, a Bia Haddad, e essa vitória deve colocá-la na posição de número 11. Ela derrotou a chinesa, que é 18 atualmente do mundo. Ela estava só uma posição abaixo da chinesa. Foi um jogo bem pegado ali, com 2 tie-breaks, né? Vitória em 2 tie-breaks da Bia Haddad, jogo duríssimo de 2 horas e 50 minutos. Parabéns, Bia Haddad, muito bom, não é? Muito bom. A gente, quando tem uma tenista desse nível no Brasil, a gente precisa exaltar, porque a gente tem tão poucas, né? Infelizmente, um país como o nosso, com 203 milhões de habitantes, tão poucos tenistas, tanto no masculino quanto no feminino. Então, quando surge alguém com o talento da Bia, a gente precisa exaltar bastante aí. E essa conquista hoje inédita, né, para o tênis do Brasil. Nunca nenhuma tenista... não tinha chegado nem perto depois da Maria Esther Bueno, né, do top 10. Ninguém tinha chegado nem perto das 10 melhores do mundo. E muito menos conquistado esse título, o WTA Elite Trophy, lá na China, disputado na China. Muito bom, e parabéns a Bia Haddad Maia, grande Bia Haddad, vai fazendo história aí com o tênis feminino do Brasil. Capriotti? Oi, Zaida. Só um destaque rápido aqui, para não atrapalhar aí. A torcida da Inter, o pessoal da organizada ali, comprou 30 mil apitos, né? Pra toda vez que o Lukaku agora está na Roma, então em protesto pelo fato do Lukaku ter ido para uma grande rival, para o torcedor da Inter, a Roma é um grande rival, né? Uma rivalidade histórica. E toda vez que o Lukaku tocasse na bola, o combinado era começar a tocar o apito, né? Só que aí a polícia de Roma proibiu, a polícia de Milão proibiu, disse que não podiam entrar com aqueles apitos no jogo lá. Então fica só uma vainha quando o Lukaku pega na bola, tá 0-0 Inter e Roma lá em Milão. Ô Zaidan, o problema é que o Lukaku, ele por enquanto tocou 15 vezes na bola, então o pessoal não consegue nem apitar, né? Ele não pega na bola. Aliás, a Roma tá bem atrás ali, né? Padrão Mourinho, né? O 0-0 Padrão Mourinho, é o velho ônibus, né?
É isso aí, vamos ficar de olho também, né? Porque as principais ligas europeias estão em uma fase muito legal, muito bacana. O Enzo falou hoje do campeonato inglês, do clássico de Manchester, foi um jogaço mesmo e a gente tá de olho nisso tudo aí. E só dar uma atualizada também no nosso quadro de medalhas, o Pan-Americano aqui, aproveitar, então dar uma atualizada porque o Brasil segue na 4ª posição no quadro de medalhas, não é? Mas no número total, está à frente de Canadá, que é o 3º colocado, e do México, que é o 2º colocado no quadro geral. Tem 96 medalhas no total, contra 93 do Canadá e 85 do México. Problema, medalha de ouro, né? O Brasil tem 27 medalhas de ouro, Canadá 33 e o México 35. Por isso o Brasil está na 4ª posição. Não vou nem falar dos Estados Unidos, porque aí é covardia. Os americanos estão bem disparados, né, com 67 medalhas de ouro e 161 no total, mas temos ainda uma semana de competições pela frente e os atletas brasileiros vão disputando os Jogos Pan-Americanos, que é uma espécie aí, para quem tá lá, né? Muitos atletas da elite do Brasil não foram para Santiago para a disputa dos Jogos Pan-Americanos, mas os que estão já estão fazendo uma espécie de prévia aí dos Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. 3 horas e 24 minutos, 3 e 24. Eu quero mais um destaque do São Paulo, Soler. Para os São Paulinos que estão chegando com a gente aqui na nossa live no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Matos Filho, o Walter Oliveira da Silva, Maria Fátima. Tem também aqui conosco o Pedro Bortolucci. Um abraço ao José Carlos da Silva, Aparecido Gabriel Borges, todos vocês aqui na nossa live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Mais uma informação do São Paulo do Dorival Júnior. Manda aí, Soler. Vamos lá, Capri. Em comparação ao último jogo do São Paulo, são 8 alterações no time titular. 2 forçadas pelo técnico Dorival Júnior por causa da expulsão do Rafinha e a lesão do atacante Lucas. O Lucas que, por sinal, deve ficar pelo menos 3 semanas afastado dos gramados, né? Ele que sentiu uma lesão na posterior da coxa. Hoje, então, o Dorival Júnior com esses 8 nomes novos no time titular. Natan na lateral direita, Alan Franco no miolo da zaga ao lado do Diego Costa, Wellington na lateral esquerda, Pablo Maia como o primeiro volante, o Nestor também começando a partida, assim como Wellington Rato, Luciano e Erisson. Muitas modificações e jogadores que foram titulares contra o Palmeiras, caso de David, Rames Rodrigues, Michel Araújo, Gabriel Neves, substituído ainda no primeiro tempo contra o Verdão, e Caio Paulista. Esses ficam à disposição, assim como o Beraldo também, estão todos à disposição do técnico Dorival Júnior. E a última vez, Capri, que o São Paulo venceu uma partida como visitante no Campeonato Brasileiro, dia 13 de novembro de 2022, goleada 4-0 para cima do Goiás na 38ª rodada do campeonato passado. Então, como você bem destacou, né, Capri? Já são 15 jogos do São Paulo fora de casa e nenhuma vitória. É isso aí. Quem sabe hoje, não é? Quem sabe hoje essa vitória do São Paulo? Vamos ficar de olho aí, vamos monitorar, quem sabe chega a primeira vitória do Tricolor nesse Campeonato Brasileiro. São 3 horas e 26 minutos, volta a chover forte aqui na zona oeste da cidade de São Paulo, viu? Hoje tá assim por aqui, viu, Zaida? Chove, chove, tá, para. O Sudeste todo tá assim, o Sudeste todo. Tá aí também, tá aí, o Beraba também tá desse jeito, também. Graças a Deus tem chovido, né? Porque ficou um período muito seco. Tava aquele poeirão, né? Poeirão vermelho, né, campeão? Mas agora tem chovido bem, tá bom. Vai ajudar o agronegócio aí, né? Essa chuva vai melhorar bem aí. Principalmente né? Os pequenos produtores, né? O pessoal que produz verdura para vender toda semana e tal. Ajuda muito. Porque quando fica muito tempo sem chover, o pasto sente, lavoura sente, horta sente, pomar sente, todo ser vivo sente, Caprante. É verdade, tô dando uma olhadinha pela janela aqui, chuva bem forte agora, mas tem chovido muito no sul do país também. Lá o excesso da chuva vai atrapalhar certamente a safra, né, Zaida? Porque lá tá chovendo muito, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Claro que o ideal é sempre ter aquele equilíbrio ali para a agricultura. Tem a quantidade ideal, adequada de chuva, de sol, para manter o equilíbrio aí e a gente poder ter as safras sempre muito produtivas, mas tem a impressão que no sul aí esse ano o excesso de chuva lá vai dar uma atrapalhada, né? Foi um período longo de seca e agora chuvas muito fortes, constantes, e tomara Deus chova bastante logo no norte do país, né? Porque já são mais de 700 mil pessoas afetadas
com dificuldade, inclusive, para obter água potável, comida, dificuldade de locomoção, até porque tem ligações entre uma cidade e outra que só são feitas por rio, né? Então as pessoas com os rios muito baixos, a navegação fica inviabilizada. São mais de 800 mil pessoas atingidas ali, né, Capriotti? Exatamente. Muita chuva no sul e muita seca no norte do país, né? O Amazonas ali sofrendo barbaridade, as secas ali nos rios, interferindo muito na vida das pessoas lá na região norte do país, e o excesso de água interferindo também na vida das pessoas no sul do Brasil. O Capriotti, o Lukaku deu um passe fantástico pro El Shaarawy, e aí a televisão pegou o Lukaku dizendo assim: pra você, Soler. Tem que ajudar nós, Aidan. O homem é uma fera. Eu amo o Lukaku, mas o Mourinho mais atrapalha do que ajuda o cara, né? E esse negócio de traidor é danado, porque o torcedor não consegue entender que o jogador é profissional, o treinador é profissional, né? Pô, lembra do Figo quando foi pro Real Madrid? Pois é, então. Exatamente. E o problema do Lukaku, né, Capri? Ele não era jogador da Inter. Ele pertencia ao Chelsea e estava emprestado à Inter de Milão. Então a Inter não convenceu o Chelsea, não convenceu ele a rescindir o contrato com o Chelsea. Então o cara vai fazer o quê? Ele tinha que tirar dinheiro do bolso para poder jogar na Inter. Mas só os caras fora da curva, só os caras bem diferenciados que despertam esse sentimento nos torcedores, né? E o Lukaku é um desses caras. É um cara, além de uma figura humana sensacional, é um baita jogador também. O Zezinho da esquina não desperta esse sentimento no torcedor nenhum. E aí a gente vê a grandeza do feito do Evaristo, né? Que foi herói para as duas torcidas e continua respeitado pelas duas torcidas, Barcelona e Real. É isso aí, Zaida. E aí tem esses casos, os caras mais geniais ainda, né? Que tem o respeito de dois rivais gigantes, como é o caso aí do Evaristo com o Real e Barcelona. Muito bom, 3h30, marcou o quinto sinal, hora oficial do Brasil. Olha ele aí, ó. Já tá um canarinho, já tá com as pregas vocais aquecidas. Você tá bom, Canhão? Boa tarde. O senhor tava em Recife, o senhor tava em Pernambuco, Canhão? Estive ontem lá na maravilhosa Recife, conheci a Arena Pernambuco, que lamentavelmente não serve para nada, porque não é usada para o futebol. Triste isso, né? É um estádio de Copa do Mundo, né? E maravilhoso estádio, aliás. Pois é, então, que não é usado para nada. Nossos elefantes brancos aqui, né? E esse é mais um, viu? Infelizmente é mais um. Então tá bom, Canhão. Abraço, bom jogo aí. Vamos juntos, já. hein? Já voltamos a falar no intervalo, já. Então agora é com você. Pode soltar a voz e vem, solta a voz e vem, porque Atlético Paranaense e São Paulo é com você mesmo. A melhor narração do rádio esportivo do Brasil. E assim que a bola parar de rolar na Liga Arena, a gente vai imediatamente para Neoquímica Arena, para Corinthians e Santos, para outro jogaço de bola desse domingo. Clássico que o Ulisses Costa vai transmitir na Bandeirantes. Mas agora, solta a voz e vem. Vem, Rogério Assis. Vem, Canhão! Em Curitiba, depois de ser goleado, o São Paulo busca a primeira vitória fora de casa contra o Atlético Paranaense. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. A temporada 2023 da Stock Car passa na tela da Band. E na Rádio Bandeirantes, você fica por dentro, prova a prova. Todas as etapas da mais importante categoria do automobilismo do Brasil. Stock Car. Oferecimento Petrobras Podium, a gasolina oficial de todos os carros da Stock Car. Futebol é com a Bandeirante. Futebol Rogério Assis. Domingo de bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. Domingo de futebol. Domingo, dia de ouvir a Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes. Um grande abraço a você. A partir de agora, as emoções da rodada dupla da Rádio Bandeirantes neste domingo, valendo a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro na Liga Arena em Curitiba. 4 da tarde tem Atlético e São Paulo. Atlético vem de vitória, tá bem no Campeonato Nacional, pensa em vaga direta na Copa Libertadores. O São Paulo já tem essa vaga, é o campeão da Copa do Brasil, mas precisa somar pontos e vem de uma goleada humilhante. Tomou 5 do Palmeiras. Às 4 da tarde, com todo o time Bandeirantes, as emoções para o jogo de Curitiba. Tem Furacão e São Paulo, e quando acabar o jogo na Liga Arena, direto para a Neoquímica Arena, tem Clássico Paulista, tem Corinthians e Santos. Ulisses Costa comanda a nave. Vamos a mais destaques de Atlético e São Paulo em Curitiba, no Concentração com Ricardo Capriotti. Você já ouviu muito do jogo e tem muito mais ainda. São 15h39 horário de Brasília, 21 minutos para a bola rolar. O destaque do São Paulo pro jogo na Liga Arena, Gustavo Soler. Fala, Canhão, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Tricolor paulista com 8 alterações na escalação em comparação à goleada sofrida contra o Palmeiras. 2 por necessidade, já que Lucas deixou o campo de jogo no Allianz Parque com lesão na posterior da coxa. E Rafinha suspenso pela expulsão. Dão lugares a Luciano e Natan. O restante das trocas do técnico Dorival Júnior apenas por opção técnica. Desta forma, o São Paulo tentará sua primeira vitória como visitante no Campeonato Nacional, algo que não acontece desde o dia 13 de novembro do ano passado. Agora, o destaque do adversário do São Paulo, que vem bem no Campeonato Brasileiro, o destaque do Atlético Paranaense, Soler. Que reagiu bem, né, Canhão, depois de perder em casa para o Coritiba no Clássico Paranaense. O Furacão vem de 4 jogos de invencibilidade, 2 vitórias e 2 empates. Na última rodada bateu o América Mineiro por 3-2, jogando exatamente na Liga Arena, e hoje, em caso de vitória, dorme pelo menos na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, já que Bragantino e Flamengo tiveram seu jogo adiado. Agora o destaque da opinião da Bandeirantes, a força da opinião da Bandeirantes. Um abraço, Caboclinho Manuel Zaidan. Boa tarde, Canhão. Você foi cantar lá no Recife? Não, não fui não. Agora, Cláudio Zaidan, a força da opinião Bandeirantes, o nosso cantante Zaidan. Um abraço, Caboclo. Boa tarde, Rogério Assis, Gustavo Soler. Um abraço também para o Enzo Ortega, para toda a audiência da Bandeirantes no mundo inteiro. Olha, Canhão, o não ter Rafinha, não ter Lucas, já estava sem o Caleri, Arboleda voltando de contusão. Então é claro que é um São Paulo mais fraco do que se ele tivesse todo mundo aí pronto para um jogo como esse, que não é um jogo desprezível. Eu não acredito que o São Paulo chegará ali na 36ª rodada, ainda correndo riscos, né? Ganha mais uns 2 jogos aí, fica tranquilo. Mas mais do que isso, acredito que ganhe mais do que isso, mas se ganhar 2 jogos já tranquiliza. A vitória sobre o Grêmio parecia decretar as férias, né? Pronto, tranquilo, campeão da Copa do Brasil, já está na fase de grupos da Libertadores como cabeça de chave, isso é importante ressaltar. Você evita, por exemplo, o campeão da Libertadores não estará no grupo do São Paulo, o campeão brasileiro não estará no grupo do São Paulo, e ele será cabeça de chave. Mas as férias não vieram, pelo contrário, veio uma goleada que mexe, uma rivalidade tremenda, toma 5 do Palmeiras. Continua o fato de o São Paulo não vencer fora do Morumbi no Campeonato Brasileiro. É uma marca esquisitíssima para um time que ganhou a Copa do Brasil e na Copa do Brasil ganhou fora, né? E ganhou inclusive clássicos contra o Palmeiras, contra o Flamengo. É uma campanha estranha que faz o São Paulo ainda ter algum incômodo, porque ele pode ser superado nesta rodada pelo Internacional, pelo Corinthians, pelo Cuiabá, e ainda fica com o Cruzeiro, se ele perder hoje o São Paulo, com o Cruzeiro com 1 ponto só a menos e 1 jogo a menos. É uma rodada que pode fazer o São Paulo despencar na tabela. E um jogo dificílimo, o Atlético está aí 4 rodadas sem perder,
E é um time que na sua arena, em Curitiba, é muito agressivo. Você pega a escalação do Atlético, são 3 zagueiros. Isso é exatamente para deixar o time mais ofensivo, porque ele tem 2 atacantes como alas. Ele tem 2 atacantes jogando pelos lados. E no meio-campo, como o Fernandinho não está, obviamente o Eric vai sair um pouco mais para o jogo. E aí você tem o Vitor Bueno e 2 atacantes. Claro que o Vitor Roque faz muita falta, é o melhor atacante do Atlético Paranaense, um dos melhores do Brasil. Jogador, inclusive, que se voltar bem da contusão, vai para a seleção brasileira, não tenho dúvida disso. Mas o Atlético entra como favorito. Até porque o Dorival parece que não gosta mesmo de gramados artificiais, né, Canhão? Embora tenha ganhado no Palmeiras na Copa do Brasil. Mas quando perdeu no Brasileiro, reclamou do gramado. Às 4 em Curitiba, na Liga Arena, o São Paulo encara o Atlético. Tem futebol na Bandeirantes, o domingo é de rodada dupla. Quando acabar o jogo em Curitiba, direto Neoquímica Arena, lá tem jogão, hein? Tem Corinthians e Santos, Ulisses Costa com Alexandre Pretzel, com Ronaldo Giovanelli. Traz o destaque do Corinthians pra gente, Pedro Ramiro. Fala, Canhão! O Corinthians tenta algo inédito neste Brasileirão, vencer 2 rodadas seguidas. E o time está a 5 pontos da zona de rebaixamento, tem 36. Uma provável escalação para esse clássico contra o Santos: tem Cássio no gol, Wagner, Gil, Veríssimo e Fábio Santos, Fausto Vera e Maicon, além de Giuliano e Renato Augusto, Romero e Yuri Alberto. O adversário do Corinthians, o destaque do Peixe, Felipe Melo. Boa tarde, Canhão. Um grande abraço para você, para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Marcos Leonardo é dúvida para a partida contra o Corinthians. O atacante sentiu dores do joelho após a partida contra o Coritiba. Foi preservado, não participou do treinamento ontem, está relacionado, mas é dúvida para a partida e pode começar o jogo no banco de reservas. O Santos deve repetir a mesma escalação com essa dúvida em relação ao Marcos Leonardo. João Paulo, Joaquim, João Basso, Dodô, Lucas Braga, Tomás Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevson, Soteldo e aí Marcos Leonardo ou Julio Furque no jogo de hoje à noite na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Às 6h30 tem o jogo na Neoquímica Arena, Corinthians e Santos com Ulisses Costa. O destaque do Palmeiras, qual é, Paulo do Vale? Oi, Rogério, com a vitória de ontem sobre o Bahia, o Palmeiras assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E neste momento está a 6 pontos do Botafogo, que ainda joga e com isso tem 2 jogos a menos. Na quarta-feira as equipes se enfrentam no Rio de Janeiro. Fabinho, com dores no joelho, é dúvida para o jogo. Agora o jornalismo Bandeirantes com Vitor Lopato. Canhão, muito boa tarde para você e para todo mundo sintonizado na Rádio Bandeirantes, trazendo atualizações sobre a guerra no Oriente Médio. O exército israelense continua a mais longa incursão terrestre do conflito até agora. Neste domingo, a eletricidade e o sinal de internet foram retomados em Gaza. E segundo a imprensa local, Israel também ampliou o fornecimento de água para a região. Na manhã de hoje, cerca de 10 caminhões de ajuda humanitária chegaram a Gaza levando mantimentos. No plantão da Bandeirantes, todas as informações em mais um fim de semana com bola rolando. Alô, Enzo Ortega. Fala, Canhão, uma boa tarde pra você, pro Soler, pro Zaidan. É verdade, viu, Canhão? Às 4 horas da tarde, junto com o Atlético Paranaense e São Paulo, teremos Goiás e Vasco lá no estádio da Serrinha. Já às 6h30, junto com o clássico alvinegro, com Corinthians e Santos. Com transmissão da Rádio Bandeirantes, teremos Internacional e Curitiba no Beira-Rio. O Inter que vem sendo um time que terror do Z4. Às 8 horas, fechando este domingo de Brasileirão Série A, teremos o líder Botafogo enfrentando o Cuiabá no estádio Newton Santos. Pelo Brasileirão Série B, às 6h30, o Londrina enfrenta o CRB e às 7 horas da noite, o Vitória enfrenta o Juventude Canhão.
No ar, mais uma transmissão com todo o time da maior rede de rádios do Brasil, com toda a equipe da Bandeirantes, começando com Atlético Paranaense e São Paulo em Curitiba, e na sequência com Corinthians e Santos, Neoquímica Arena. Mesa de som, Ricardo Garcia e Rafael Palmeira. Na central técnica, Roger Palme Duarte, com as imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, no Twitter, Alain Marcel, nas redes sociais, Gabriel Betting. Em campo, o time da Bandeirantes, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam 12 minutos para começar em Curitiba, Atlético e São Paulo. Um pouco mais do jogo. Torcedor continua chegando, temos já um bom público e vai melhorar para ver o jogo na Arena da Baixada, na Liga Arena. Atlético e São Paulo, mais do jogo, mais dos times. Alô, Gustavo Soler. Vamos lá, Canhão, destacando então o time do Atlético Paranaense, que precisou fazer uma alteração no setor do meio de campo na partida de hoje, já que Fernandinho, suspenso, não estaria à disposição de Wesley Carvalho, e dois atletas brigavam por essa vaga no setor do meio de campo, o Alex Santana e o Hugo Moura. No entanto, na atividade de ontem, o Alex Santana acabou sentindo um problema muscular, foi cortado até mesmo do banco de reservas, e Hugo Moura aparece formando a dupla de volante ao lado de Eric, titular desta equipe do Atlético Paranaense. Furacão que mantém o seu sistema de 3 defensores com 2 jogadores que já foram atacantes nesse time do Furacão, jogando nas alas, Coelho e também Canóbio, agora jogando como alas ali, ajudando a fechar quando o time não tem a posse de bola. Do outro lado, o São Paulo também, como já destacamos, com 8 alterações na escalação titular em comparação à goleada sofrida para o Palmeiras no meio de semana. E quando a gente olha para o banco de reservas, novamente Alexandre Pato não aparece. E novamente por opção do técnico Dorival Júnior, que hoje vai com Luciano e Erisson como dupla de ataque. O Erisson, que já foi avisado que não vai permanecer no tricolor paulista, e mesmo assim Alexandre Pato não fica nem no banco de reservas, continua aqui na capital paulista acompanhando à distância os seus companheiros. Canhão. Aliás, Cláudio Zaidan, não deu para entender a contratação que foi feita pela diretoria do São Paulo, a de Alexandre Pato. Deram a ele uma chance, mas a gente já tinha mais ou menos a expectativa de que não daria certo. Pato foi, sem dúvida alguma, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Quando surgiu tão jovem no Internacional, chamou a atenção, foi para fora, foi para a Europa, foi para jogar na Itália, mas essa volta ao futebol brasileiro, ele não mostrou nada, e não foi a primeira vez que volta ao futebol brasileiro e não joga nada, hein, Cláudio Zaidan? Ah, sim, você, o Soler, eu, certamente todos nós vimos a estreia do Pato pelo Internacional contra o Palmeiras, né? E todo mundo ficou impressionado. O Milan também ficou. Tanto que contratou, ficou esperando ele fazer 18 anos para ele poder jogar lá. E ele, no começo lá, arrebentou também, porque ele sabe jogar bola como poucos. Jogador que tem drible, velocidade, finalização, cabeceia bem, chuta bem. Mas as muitas contusões e uma certa alienação, até por isso, né? As contusões o tiraram da seleção, as contusões foram alienando o Alexandre Pato. E aí ele passou a ser um profissional que, já na fase derradeira da carreira, resolveu voltar a tentar. Ele é um cara muito correto. E aí é um processo muito comum no futebol. O jogador que vai para um clube sem nenhum compromisso, ele vai para recuperar a parte física, fazer um tratamento. São Paulo abriu as portas para o Pato, e na medida em que via o desempenho dele, em que via a dedicação dele, falou, pô, vamos dar uma chance. Só que não deu certo, e obviamente ele não vai ficar no Morumbi, né, Canhão? Não tem jeito, não aproveitou. Não dá para permanecer com o Alexandre Pato não rendendo nada, né? Tomando o lugar de um jogador que pudesse jogar. Vamos confirmar os times em Curitiba. Eu começo pelo Atlético. O Furacão está muito bem no Campeonato Brasileiro. O Atlético joga por vaga direta na Copa Libertadores. O Atlético Paranaense com Gustavo Soler. Atlético,
conhecemos teu valor. E para saltar da 7ª para a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro, o técnico Wesley Carvalho vem a campo com no gol Bento, linha de defesa com 25 Kaká, 44 capitão Thiago Heleno e 37 Esquivel, meio de campo de 28 Coelho, 17 Hugo Moura, 26 Eric, 14 Canóbio e 8 Vitor Bueno. No ataque 10 Zapelli e 92 Pablo. E na reserva do Atlético em Soler, 24 Léo Link, 4 Kaique Rocha, 11 William Bigode, 19 Thiago Andrade, 21 Vinícius Cauê, 32 Arrigadá, 35 Rômulo, 42 Matheus Felipe, 46 Marcão, 54 Chiquete, 60 Léo Ataíde e 87 Danielzinho. Estamos escalando os times na Bandeirantes. O São Paulo agora, o tricolor Gustavo Soler. Do técnico Dorival Júnior e sonhando com a primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro, o tricolor paulista vem a campo com 23 Rafael, 45 Natan, 4 Diego Costa, 28 Alan Franco e meia dúzia Wellington, meio de campo de 29 Pablo Maia, 25 Alisson, 11 Nestor e 27 Wellington Rato. No ataque 10 Luciano e 49 Erisson. E na reserva ao lado do Dorival Júnior, 93 Jandrei, 3 Ferrarese, 15 Michel Araújo, 19 Rames Rodrigues, 20 Gabriel Neves, 21 Mendes, 22 David, 31 Juan, 34 Rai Ramos, 35 Beraldo, 37 Thales Costa e 38 Caio Paulista. Quem apita Atlético e São Paulo em Curitiba, Soler? O dono do apito vem do Rio Grande do Sul, Rafael Rodrigo Klein. O assistente número 1 do quadro da FIFA é goiano, Bruno Rafael Pires. O número 2, Maurício Coelho Silva Pena, do Rio Grande do Sul. O quarto árbitro paranaense, Gustavo Nogas. E no VAR, o potiguar Pablo Ramon Pinheiro, também do quadro da FIFA. A opinião Bandeirantes para Atlético e São Paulo em Curitiba. A força da opinião da Bandeirantes, Cláudio Zaidan. O São Paulo está abalado pela goleada que tomou. E aquela história, Canhão, o time do São Paulo, a melhor maneira de você enfrentar o Atlético Paranaense, ainda mais na arena em Curitiba, é tirar a velocidade do jogo. O Atlético usa 3 zagueiros não para se fechar, mas para soltar o time. Quando o Eric e o Fernandinho estão em campo, eles se revezam na saída. Quando está Hugo Moura e Eric, o Eric sai mais. Então eles, Apele, Canóbio, Coelho, são todos muito ofensivos. Os 2 alas do time são atacantes. E lá na frente o Pablo, né, que tem feito gols, fez contra o Botafogo, fez no meio de semana. E o São Paulo muito desfalcado. O Erisson, um jogador que não tem funcionado no São Paulo, teve a contusão séria, um jogador de força, não casa muito com o estilo de jogo do São Paulo, que chega tocando, né? E vamos ver o Luciano, o Rato volta a ter uma chance como titular, mas é um time muito longe daquele que o Dorival idealiza como titular, principalmente sem Rafinha, sem Arboleda e, claro, sem o Lucas Moura, Canhão. Atlético e São Paulo jogando em 3 minutos e meio na Liga Arena. O teto retrátil está fechado, ou seja, do lado de dentro não entra água se chover. Se esfriar, não fica tão frio também. Esse maravilhoso e moderníssimo estádio. Dorival, será que vai dar desculpa hoje com o gramado sintético? Eu não entendi muito bem essa do Dorival perdendo, viu, Zaidan, para o São Paulo, aliás, para o Palmeiras 5-0. E falando a respeito do gramado do Allianz, viu, Canhão, só rapidamente antes do Zaidan, o teto retrátil foi fechado porque a expectativa de chuva a partir das 4 horas da tarde em Curitiba. Então, para não molhar ninguém lá dentro, o Atlético Paranaense já olhou para o seu termômetro, viu que daqui a pouco começa a chover e já fechou a casinha literalmente. Aliás, se chovesse e estivesse aberto o teto retrátil da Liga Arena, Zaidan, o gramado é sintético, mas ele também fica em condições ruins, né? Não tem barro, né? Não tem poça, mas ele fica ruim. Isso seria bom para o adversário, né? O Atlético está acostumado a jogar e tem um time rápido, bom para esse tipo de campo. Não é, Zaidan?
muito rápido e usa isso como poucos. Essa história do gramado artificial, quem fez barulho e pela força do Flamengo a CBF decidiu discutir o assunto, a bobagem, o Marcos Braz, né? O Marcos Braz, acho que ele gosta de campo com buraco, porque quando o Gabriel reclamou do Maracanã que estava esburacado, ele discutiu com o Gabriel. E aí ele reclamou do gramado do Botafogo e do Palmeiras, chamando de tapetinho, né? Ele que não joga bola deve achar que gramado bom é gramado com buraco, com falha, do jeito que estava o Maracanã antes de mais uma reforma. Então isso é uma bobagem, né? Isso é uma bobagem. O gramado artificial, você tem condição de se adaptar, há chuteiras próprias para isso. É muita choradeira. Quando ganha, ninguém nem lembra do gramado, mas perdeu, culpa do gramado. É assim, é culpa do juiz, do gramado. Nunca é o técnico que errou, né, Canhão? E a gente vive, lamentavelmente, já há algum tempo, um futebol decadente jogado aqui, em que só brucutus reinam, né? Nós temos pouca técnica, pouca habilidade. Em campos assim, Zaidan, só quem é bom de bola consegue mostrar qualidade, né? E outra coisa, o jogo fica mais rápido, né? Não há dúvida que ele fica um pouco mais rápido. Embora esse tipo de gramado usado hoje é muito superior aos primórdios do gramado artificial. É outra coisa. E há também um modelo híbrido, né? Que você usa natural e artificial. Também é uma solução. Corinthians agora ficar reclamando, isso, né? Tem uma os parte caras reclamam natural. de gramado bom, Canhão. Eles estão reclamando de gramado bom. Parece que esse é o problema do futebol brasileiro, gramado bom. Tenha paciência, né? Tem que reclamar da qualidade ruim do nosso futebol. Futebol jogado aqui não é um futebol de grande qualidade. Tanto que eu digo há algum tempo, e acho que você também pensa como eu, que não adianta se convocar jogadores que jogam aqui imaginando que eles possam render muito bem em compromissos contra europeus, por exemplo. O que se joga aqui é a segunda divisão do futebol mundial, não é, Zaidan? O mais importante futebol do mundo é o brasileiro, mas não há dúvida que a decadência técnica é notória, né? No século XXI, a decadência técnica tem sido notória. Bom, tudo pronto para o início do jogo. Rafael Klein, o árbitro do jogo, chama a atenção dos jogadores, vai dar a saída Pablo, o atacante do Atlético. Minuto de silêncio observado na Liga Arena. Em instantes, o quinto sinal Bandeirantes marca 4 da tarde em ponto. Vai começar Atlético e São Paulo em Curitiba. Vale a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai dar a saída ao Atlético. Está tudo pronto. Atenção, torcedor. Bola rolando em Curitiba. Eu e você, ligados pela mesma emoção no futebol, com toda a equipe na maior rede de rádios do Brasil. Começa São Paulo, Atlético em Curitiba. Tricolor Luciano para a jogada, tenta a finta, pancada nele. Domina Luciano, ele já vai chamar a atenção ali do adversário. Luciano tomou um tapa na orelha, tomou um pescoção e vai dando bronca no jogador do Atlético que chegou por baixo, cometendo a falta, o Hugo Moura. Luciano, que é um fio desencapado, hein, Soler? E o Hugo Moura gosta também desse tipo de jogo, né, Canhão? Do pescoço para baixo pro 17 do Atlético Paranaense é canela. Sabe que o Luciano gosta de reclamar e já deu a primeira do jogo. Hoje ele é o capitão do time, o que não quer dizer que ele vai ficar um pouco mais comedido quando encher a paciência do árbitro, não. São Paulo é quem sai jogando, inversão feita. Diego Costa na ponta, tenta a marcação, rebate, defesa aqui atrás. Toca na jogada Calóbio para ganhar, tenta Eric. Vai para a bola, a arbitragem não pega, a falta em Eric. Melhor pro São Paulo que sai adiantando a bola. Abre para a ponta esquerda, fecha o Wellington, toca no meio da bola com Pablo Maia. Marcado pelo Pablo, vem pra cima dele Vitor Bueno, toca Pablo Maia, abre a bola para o Wellington, recua, volta a jogada aqui atrás, São Paulo troca passes na sua defesa, domina a bola, Alan Franco, toca na jogada pela meia direita, toca ao lado para Diego Costa, abre a passada, vira forte na bola para a direita com Natan fecha, domina, abre a jogada para o ataque, tenta a finta por dentro, bate na bola, tira a marcação, volta atrás com o time do São Paulo ainda, Diego Costa, Alan Franco, de volta Diego Costa, pressionado um bico na bola, levanta forte para o ataque na marcação de cabeça, vai na bola, Thiago Heleno, cai, pede a falta, não teve falta no meio não, Erisson apenas caiu sozinho, rouba a jogada Thiago Heleno, abre a bola, abrindo o passe com Kaká na meia direita, toca na beirada do campo com a marcação feita pela meia direita, passa à frente, domina a jogada, vem Coelho, tenta a tinta, Luciano ganha dele, prende a jogada, ganha para o time do São Paulo, vira com o Nestor aberto pelo lado esquerdo, toca na ponta, recebe de volta o passe, dá para o Wellington, Luciano para a jogada, pancada nele.
A segunda que dão do Luciano e ele reclama de novo, Solé. E agora foi a vez do Eric, companheiro ali de dupla de volante ao lado do Hugo Moura, foi o camisa 26 do Atlético Paranaense, agora que acertou o Luciano, novamente fica na reclamação, falta marcada, o Eric que está pendurado, se tomar cartão amarelo, não pega o Corinthians na quarta-feira. Nathan domina o meio campo do São Paulo, volta a jogada, entrega atrás com o zagueiro Diego Costa, que abre a bola com Alan Franco, São Paulo troca passes na sua defesa, quase 3, primeiro tempo em Curitiba, Atlético e São Paulo empatando em 0-0, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. Domina a bola e joga o time do São Paulo. Faz a inversão, a jogada para a esquerda. Rato levanta o passe para o Wellington, bota no peito, toca adiantando bola, vira à frente, recebeu o Wellington, entrada da grande área, Luciano escorou para trás, passe horrível, marcação, volta pela amiga direita, toma a frente, Vitor Bueno, abre a passada, entrega na ponta, na marcação, tenta a jogada da arbitragem, não pega a falta, aqui atrás não, pedem falta em cima de Kaká, os torcedores do Furacão, segue a bola, São Paulo é quem com ela, tenta o passe no meio, Ellison chuta na marcação, travada pela jogada, pela amiga direita, sobra, voltou a ser do time do São Paulo ainda, recua a bola, o Wellington entregando para o zagueiro, vem Alan Franco, toca a bola para trás, dá para o goleiro Rafael, domina na entrada da grande área, torcedor, chegou a hora, no gramado das obras, entram em cena os fortaços, na hora de construir ou reformar, CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. 4 minutos, primeiro tempo, Alan Franco pro time do São Paulo, levanta pelo meio, de cabeça toca mal, na bola Pablo Maia, toma com o Coelho, volta a bola Hugo Moura, passa atrás meio campo, volta com o zagueiro, Esquivel domina, pressionado, volta a bola pra Bento, levanta o goleiro do Furacão, enfia o pé, levanta na frente a jogada, tenta Pablo, rasga a marcação na defesa do São Paulo, Alisson toca, dá Luciano, mas tem um impedimento marcado lá atrás, nem precisava ter uma, o Soler tinha vantagem do São Paulo. Tá impedido, ok, tudo bem, mas era deixar seguir. Ô, burocracia lascada, Soler. E vacilo do Rafael Rodrigo Klein, árbitro do jogo, que ficou só ouvindo a orientação do bandeira de número 1, Bruno Rafael Pires, ao invés de prestar atenção na partida, poderia ter deixado o jogo seguir, mas não sei se pesou o bandeira ser escudo FIFA e o Rafael Rodrigo Klein, um jovem na Série A do Brasileiro. Natan na jogada pelo meio, tenta ataque, vira a jogada por dentro do Ellison, na bola, caiu sozinho, ela volta a ser do Furacão, que domina e joga aqui atrás da entrada da grande área, na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado, abra sua conta, cmcapital.com.br/bandeirantes, Canóbio toma a bola, dá Vitor Bueno travado na marcação, Alan Franco tira, entrega a bola para a ponta esquerda, vem o Wellington, dá pro Ellison, domina o centroavante, tenta a finta, sai do Kaká, enfia na esquerda a bola, forte demais, ela vai para fora direto pela linha de fundo, não conseguiu pegar essa bola, Rodrigo Nestor, ela vai para fora, em tiro de meta, o Furacão vai cobrar, você ouviu o toque Bandeirantes, com Rafael Palmeira na mesa de som, com Roger Palme Duarte na central técnica, em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio de jogo, é o primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 30ª rodada, Liga Arena, Atlético e São Paulo empatam em 0-0, Enzo Ortega. Chegando aos 6 minutos do primeiro tempo, Goiás e Vasco da Gama seguem empatando sem gols no estádio da Serrinha Canhão. Natan domina, Pablo para o time do Atlético, ganha, foi travado na marcação, o Alisson toca, Luciano, perde a jogada, ela volta, ela descendo ainda, fecha bem aberto à frente, tenta a jogada pela meia direita, vem Vitor Bueno, entrega na meia direita, já virando, no apoio, a abertura feita para o outro lado, passa bem à frente, desce desse lado sozinho, Coelho, dá Vitor Bueno, volta a bola para Coelho, de primeira para Vitor Bueno, dispara Coelho, Vitor Bueno levanta a cabeça, olha para a área, para cruzar, levantou Pablo de cabeça, é gol! Gol! Do Atlético Paranaense! Na jogada pela direita, Vitor Bueno vai na linha de fundo, olha pra dentro da grande área, levanta na medida, a defesa do São Paulo deixa Pablo livre, ele mergulha de peixinho, manda pra dentro. 6 minutos do primeiro tempo, na Liga Arena, sai na frente o Atlético Paranaense, Pablo,
Furacão, São Paulo 0, Rafael não tem jeito, tá feito. Pablo 1-0, Atlético Paranaense, Gustavo Soler. Com a lei que mais funciona no país, a lei do ex. Cruzamento de Vitor Bueno, ex-jogador do São Paulo, e gol de Pablo, que também tem passagem pelo tricolor paulista. Ele marca o seu 7º gol no Campeonato Brasileiro. Vitor Bueno anota a sua 4ª assistência agora. Não tem nem como o Dorival reclamar no gramado sintético, porque foi bola aérea. E aí o zagueirão Diego Costa vacila demais, procura o contato, não acha o Pablo, que livre dentro da área, testa firme e faz 1-0 Atlético Paranaense. Cláudio Zaidan, a força da opinião Bandeirantes. 1-0 o Furacão. Tinha um buraco no meio da defesa do São Paulo, Zaidan. E eles estão discutindo se vão renovar ou não com o Pablo, só que ele está fazendo gol toda a rodada, Canhão. Ou seja, vão assinar, né, Canhão? Mais um agora, sobe bem de cabeça, dá um peixinho bonito e 1-0, o Atlético sai na frente e vem jogando na sua defesa, domina aqui atrás com o meio de pela direita, entrega no meio de cabeça, sobe, Alan Franco tira, rebote é do São Paulo, Pablo Maia domina com tranquilidade, cerca Vitor Bueno, Pablo toca a bola e volta aqui atrás com o time do São Paulo que joga, domina Diego Costa, já abre com Natan pela meia direita, pede à frente a jogada, o Alisson, ele prefere o toque atrás de Ilha, o passe de cabeça, tenta o passe na ponta, Wellington Rato, a defesa do Furacão se perde, Esquivel de bico alivia, do jeito que a bola chegou, o Gumona vem e bota pra fora para escanteio, tava tomando um contra-ataque, escanteio pro São Paulo, Soler. E aí, para evitar um possível gol de empate, o de São Paulo chutou para onde o nariz estava apontado, cede escanteio pro tricolor paulista, que na bola parada vem em busca do seu primeiro gol. São Paulo que não marca como visitante há 2 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro. Wellington Rato, pé canhoto na bola. 9 minutos, primeiro tempo, o Furacão está vencendo o jogo, 1-0, São Paulo cobra escanteio atrás do empate, Rato na bola, fechadinho pro gol, o toque de cabeça, subiu! Gol! Do São Paulo! Pablo Maia! Ele sai atrás dos zagueiros do Atlético, bota o cabeção e empata o jogo. Pablo Maia não é muito a dele, ele é melhor chutando de fora da grande área, dessa vez correu para dentro da grande área, subiu e cabeceou, ela quase vai em cima do Bento, toque muito forte, parecia um chute. Pablo Maia empata, mais um gol de Pablo na Liga Arena, é o Pablo Maia do São Paulo quem faz agora. Furacão, pro São Paulo, Bento não tem jeito, tá feito, o São Paulo empata, tomou o gol aos 6 minutos, aos 9 conseguiu o empate, 1-1, Bento não tem jeito, tá feito, Pablo Maia não é muito a dele chegar de cabeça, mas desta vez chegou e empatou o jogo, gol do São Paulo, Soler. E o torcedor são paulino acompanha algo que não via desde o dia 13 de setembro, um gol do tricolor paulista como visitante no Campeonato Brasileiro, e que vacilo gigantesco da zaga do Atlético Paranaense, que se defende com 3 defensores, todos com mais de 1,80 m de altura, e o Pablo Maia 1,78 m, foi inteligente, chegou por trás de todo mundo na velocidade, no espaço livre, testa firme, sem chance para Bento. 1-1 na Liga Arena, é um empate tricolor. Zaidan, o São Paulo respondeu imediatamente e empatou com Pablo Maia. 1-1, Zaidan. É o melhor meio-campista do São Paulo, né, Canhão? Muito eficiente, chuta bem de fora da área. Ele teve um período difícil com o falecimento do pai, e aí é natural que o jogador tenha uma queda de produção, imagina. Mas voltou a jogar bem, e é o jogador mais eficiente do São Paulo, mais regular, né? No meio-campo. É a tarde dos Pablos, hein, Canhão? Pois é, mais um fez, desta vez o Pablo do São Paulo, em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 12 minutos do primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, 30ª rodada, em Curitiba, 1-1, Atlético e São Paulo, Enzo Ortega. Às 6h30, o Internacional recebe o Curitiba no estádio Beira-Rio pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Sai jogando pelo meio campo o time do Atlético. Vem Canóbio, domina. Dá pro zagueiro Esquivel. Lucas Esquivel domina, marcado em cima dele. Volta tentando pressão. Alisson de volta para Canóbio. Forte demais. A bola vai para fora. Em lateral de graça. O São Paulo vai cobrar. São 12. Primeiro tempo. 1-1 Curitiba. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança. Em serviço. Você ligado com a gente no Band Play também. Não tem Band Play? Baixa o Band Play, meu filho. Tudo do Grupo Bandeirantes e, é claro, tudo da rede Bandeirantes de rádio também. 1-1, Rafael Goleiro do São Paulo, bota essa bola pra ponta. Sobe de cabeça e manda pra fora essa bola, Vitor Bueno. Ele pede arremesso lateral pro Atlético, mas a bola não bateu na cabeça do Alan Franco, não. É lateral, é bola para o time do São Paulo cobrar agora. Na hora de trocar o fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. São Paulo com a bola, arremesso lateral, vai ser cobrado defesa na esquerda, vem o Wellington, tem muita pressa, já arremessa, vai tentar no meio a jogada, tenta a marcação, Erisson, perde a primeira bola, vai na sequência, toca para fora pela linha lateral, reclama de uma pancada, fica no chão e sente o atacante do São Paulo. Eu não sei se ele tomou uma bolada ou um chute na gaiola, mas que foi na gaiola foi, Solé, pegou no passarinho. E agora o Rafael Rodrigo Klein chega ali e fala, ó, fica tranquilo, puxa um ar, tá tudo certo, e tomou ali uma cadeirada, né? Foi ali mais uma busanfada. É, quase uma paulistinha na gaiola, tomou ali do Kaká, o camisa 25 do Atlético Paranaense, o Erisson, ficar caído no campo de jogo. Só para destacar, Canhão, esse foi apenas o 9º gol do São Paulo como visitante no Campeonato Brasileiro. O tricolor paulista, que é o 2º pior visitante na competição, está chegando agora a 7 pontos. Antes de começar a rodada, tinha a mesma pontuação do próprio América Mineiro, com 6 pontos como visitante. O América Mineiro já marcou 19 gols fora de casa. O São Paulo chegou apenas ao seu 9º gol como visitante. Erisson sobreviveu, já se levantou. Perguntaram, tá tudo bem? Eu tô bem, tá tudo bem, pode seguir o jogo. 14,5 o primeiro tempo. Eric domina a bola no ataque, tenta à frente o time do Atlético. Luciano por baixo, uma rasteira nele, tem que tomar cartão. Tem que tomar cartão o Luciano, hein? Opa! Luciano dá o carrinho, não acerta a bola e só atinge o jogador do Atlético. É um absurdo não tomar cartão, hein, Soler? E pouco agora o Rafael Rodrigo Klein, o árbitro da partida, tanto que o Eric saiu dando risada de forma irônica. O Luciano, em nenhum momento ele disputa a bola. O Eric dá um tapa na frente, o Luciano vai na canela do jogador adversário e o árbitro só marcou a falta, que Vitor Bueno já toma posição para fazer o levantamento. Zaidan, como é que um jogador não toma o cartão por uma entrada dessa, Zaidan? Tem explicação? Acho que existe uma 18ª regra, diz que o Luciano só pode tomar cartão por reclamação. Ah, tá. Ou seja, ele vai tomar, cara. É, ele tá ainda no saldo, ele vai tomar, o dele tá pendurado. 15 minutos, é falta para Vitor Bueno cobrar com o furacão todo na grande área. Levantou para Thiago, no Kaká de cabeça, botou para fora. Tava na grande área o cabeceio do Kaká, passou por todo mundo. Querem escanteio os jogadores do Furacão, mas é só tiro de meta pro São Paulo, Soler. E também fiquei com essa impressão, Canhão, que por último a bola bate no próprio Kaká, camisa 25 do Atlético Paranaense. Tiro de meta confirmado para o São Paulo. Em Curitiba, na Liga Arena, a bola rola, o relógio não para. Agora 16, primeiro tempo. Brasileirão, 30ª rodada, Curitiba, Atlético, São Paulo, 1-1, Enzo Ortega. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Goiás e Vasco da Gama seguem empatando sem gols no estádio da Serrinha, Canhão. Eu e você, ligados pela mesma emoção. O futebol é com todo o time da maior rede de rádios do Brasil. Bandeirantes Campinas, na rede Bandeirantes de rádio. Trocam passes, zagueiros do São Paulo. Natan, bola para Rato na direita, dá um drible curtinho. Sai do Canóbio, sai do Vitor Bueno. Toca na entrada da grande área, Natan, serve atrás com Diego Costa. Enfia na meia jogada com Nestor, Nestor a Pablo Maia. Bota pela ponta esquerda, jogada, belo passe à frente. Adiantou e já tomou o Wellington. Já lançou para Nestor. Passa o Wellington, Nestor, driblou. Olhou
olhou pra área pra cruzar, travado pelo Eric. Sobra voltou na ponta para o Wellington. Bateu na pequena área a bola. Luciano de costas ajeita, bateu pro gol. Tirou, Esquivel, a bola quase passa. Erisson se preparava para botar essa bola pra frente. Ela jogada fica na ponta direita ainda. Já ganhou, escapou com o Comédio, com o Furacão. Tomou um tapa do Pablo Maia. É falta. E agora tem cartão, Soler. Cartão amarelo para o autor do gol do time do São Paulo, Pablo Maia. Se esforçou e conseguiu fazer esta falta. Não está pendurado, então só advertido no jogo de hoje. Primeiro cartão amarelo da partida para Pablo Maia. Venha vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. São 17h30, primeiro tempo, 1-1, jogo em Curitiba, é falta marcada para o Atlético que manda para a grande área os zagueiros. Lá dentro Kaká, Thiago Heleno, Esquivel. Lá dentro também Pablo, que é bom pelo alto. Canóbio fica na segunda trave. Cobrança de falta para Vitor Bueno, um pouco mais aqui pela meia direita. Quase 18 minutos do primeiro tempo. Está na barreira Luciano, se mexe um pouquinho, vai lá o Klein, o árbitro do jogo. Passa o Chantilly, posiciona o Luciano. 18 minutos, primeiro tempo, 1-1. Vitor Bueno para cobrança, o árbitro vai lá, dá uma enquadrada no Thiago Heleno, ele trombando com o Alan Franco, vem o Wellington. Vai lá o seu Rafael Klein, falando coisa que o jogador nunca ouviu, né? Quando tem esse enrosco na entrada da grande área, ninguém nunca fala apto para jogador de futebol. Lá vem o Vitor Bueno, levantou pro gol de cabeça, sobe na marcação, o Pablo Maia rebate, Pablo cabeceia para trás de bicicleta, tira aqui atrás e bota na frente a bola, o Alisson ficou na esquerda para Esquivel, na linha de fundo, toca na ponta, Eric fecha aqui, tenta, perdeu, espirrada, sobra do São Paulo que vai embora, na velocidade rato, dá uma caneta no Esquivel, adiante demais, a bola volta por baixo, para tomar na marcação aqui atrás, Eric domina e volta a jogada para o time do Furacão, lança pelo meio campo, tabela jogada, voltando para Coelho, Coelho toca a bola para a meia direita, Hugo Moura tende a jogada, Canóbio fecha pela meia direita, ele volta, a bola começa com o Esquivel, Esquivel toca na ponta e vai jogar sozinho, 19 primeiro tempo, 1-1 em Curitiba, a força da opinião Bandeirantes, a força da opinião da Bandeirantes é com ele, 1-1, Cláudio Zaidan. É claro que o Fernandinho faz muita falta, mas o Atlético não consegue fazer o seu jogo, aquele jogo que é comum na sua arena. O São Paulo conseguiu tirar a velocidade do jogo. O Dorival foi muito esperto. Veja que o São Paulo toca a bola lateralmente e faz uma marcação que não dá espaço para o uso da velocidade. O gol do Atlético foi um cruzamento, a jogada normal. A zaga falhou, né, tanto que o Pablo cabeceia de frente. Logo depois o São Paulo empata e o Rafael não teve trabalho depois disso. O Atlético não consegue fazer o seu jogo. O São Paulo está fazendo a marcação correta, tirando espaço para o Atlético não usar a velocidade. Agora o que o São Paulo precisa melhorar é a parte ofensiva. Está atacando muito pouco, Canhão. Sai jogando aqui atrás do São Paulo com os zagueiros, tocando o Diego Costa, dá Alan Franco, marca Vitor Bueno, Alan Franco começa a bater pro goleiro, mas não toca, dá na ponta da bola, bateu na canela, aqui do Wellington, lateral com pressa, já cobrou o Coelho, toca Pablo, centroavante, autor do gol do Furacão, sai da grande área, toca na ponta, dá Coelho outra vez, quase 20, primeiro tempo, 1-1, Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou em Curitiba. A bola rola, o relógio não para. 20, primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, 30ª rodada, Liga Arena Curitiba. 1-1, Atlético e São Paulo, Enzo Ortega. Às 6h30 da tarde teremos Clássico Paulista na Rádio Bandeirantes. Corinthians e Santos se enfrentam na Neoquímica Arena. É tiro de meta, o São Paulo cobra, sem muita pressa, Rafael. Tem na grande área, lado direito, Diego Costa, na esquerda, Alan Franco. Marcam o Pablo e o Vitor Bueno. Só de longe, não podem entrar na área agora, assim que for a saída do Rafael, eles podem chegar ali para pressionar. 21, primeiro tempo. Autorizado, abre a bola com o Natan, mais aberto lá pela direita. Lateral é quem domina a bola. Sai driblando dois, que jogada arriscada, perigosa. Recuando a fogueira para Diego Costa, chuta lá, bate na marcação e sai. Toca à frente, a bola bateu no zap, ele foi para fora. Em lateral, o São Paulo cobra na defesa. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com.
6h30, tem Corinthians e Santos, Neoquímica Arena com Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, Pedro Ramiro, Felipe Melo, já, 6h30 tem o jogo na Neoquímica Arena, bola que atrás do time do Furacão, vem Zapelli na cobertura, toca Thiago, ele no vira de volta, a bola para Zapelli, com a cabeça controla a jogada, dá na ponta, lindo drible, Pablo dá um chapéu no primeiro marcador, vira a bola para a meia direita, a Vitor Bueno, arrumou, bateu no gol, Rafael defendeu, um canhão do Vitor Bueno da meia direita, ela vai em cima, Rafael gruda, Soler. Tinha espaço, tentou arriscar de fora da área o Vitor Bueno, jogador que tem 4 gols neste campeonato brasileiro, mas acabou mandando rasteiro sem muita força assim, o Rafael faz tranquila defesa. 22 minutos, primeiro tempo, 1-1, o jogo em Curitiba, que atrás do São Paulo, vem trocando passes com a defesa, domina Natan, volta para Diego Costa, perde Pablo Maia, autor do gol do São Paulo, vira a jogada pro Alisson, que toca de volta com o Natan, marcando em cima dele, chega o Zapelli, volta a bola Natan, dá recuando bola com Diego Costa, enfia de volta a bola para a meia direita, vem o Wellington Rato, domina Rato, perna esquerda, prefere inverter, toca na esquerda o passe, bela abertura, não, horrível a abertura, tiro Bela, coloca o horrível, ela aqui que vai para fora, passa aqui pela ponta, é lateral e é de graça para o time do Atlético, motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Futebol é na Bandeirantes, com Bandeirantes Ribeirão Preto. Canóbio no meio, Zapelli fecha aqui, limpou o primeiro marcador, trouxe para o chute, está longe, enfim, no meio, bate na marcação. Pablo Maia para o São Paulo, vai, conserta tudo, põe no chão, já toca do lado. Alisson fecha com ele, tenta a finta, vem Canóbio, Alisson o dribla, dá no meio, belo passe. Nestor fecha, vira o passe nas costas da marcação, tenta a bola, mas toca mal demais a bola para o Erisson. Toma Cacá, o zagueiro, lança a bola para Coelho, vai na primeira bola, toma um tranco do Erisson, sai da primeira falta, o Erisson vai, o atinge e vai tomar cartão, centroavante do São Paulo. O Erisson deu um catiripapo no jogador do Furacão, Soler. E agora ainda tem a cara de pau de reclamar com a arbitragem, mas toma mais um cartão amarelo, o jogador do São Paulo, o Erisson, centroavante, e nenhum gol marcado no Campeonato Brasileiro. Bom, não tem catiripapo, não tem pescoção, é uma peitada. Mas essa peitada iludiu o árbitro que deu o cartão amarelo. Mas sem necessidade, Zaidan, uma entrada dessas no meio campo e tá pendurado de graça o centroavante do São Paulo, Zaidan. Até porque ele não faz isso para disputar a bola, né? Para disputar espaço. Completamente gratuito. Mereceu o cartão pela bobeira que deu. 24 no primeiro tempo, o Atlético bate a falta, a entrada na grande área, Canóbio aqui, Diego Costa toma a frente, ganha a bola para o São Paulo, já toca com o Natan que dispara, Luciano fecha atrás, Luciano volta a bola para Diego Costa, domina e sai atrás, jogando o zagueiro do Tricolor, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 24,5, primeiro tempo, São Paulo aperta a bola meia direita, Luciano, toca do ladinho, devolve de bola na marcação, São Paulo vem tentando o lance na esquerda, toca Luciano já invertendo, dá para o Wellington, passa na ponta, pede Nestor, bate atrás a jogada com Pablo Maia, ele recua, dá Alan Franco, São Paulo quem troca a passe, está dominando a jogada na meia direita, vem por dentro com Diego Costa, abre a bola com o Natan de novo, Rato se posiciona, perde adiantando bola pela meia direita, Alisson encostou do outro lado, toca do ladinho, tenta a jogada, o Wellington, Rato vira com Pablo Maia, dele para a esquerda, passa à frente Alan Franco, zagueiro é quem domina a bola, coloca no chão, dá para o Wellington volta a bola, dá Pablo Maia que lança pela meia direita ainda, prende, protege, ajeita, sai atrás jogando o time do São Paulo, em Curitiba, a bola rola, o relógio não para, 25 primeiro tempo, Campeonato Brasileiro, na maior rede de rádios do Brasil, 30ª rodada. Ao São Paulo, hein? Pablo para a esquerda, Canóbio tá na frente, o Bandeira já marca impedimento. Bruno Pires pega na banheira, Canóbio, impedimento, o São Paulo vai cobrar. 25,5 primeiro tempo, Curitiba, Atlético e São Paulo, 1-1, Enzo Ortega. No estádio da Serrinha, ainda sem gols, Goiás e Vasco seguem empatando por 0-0, chegando aos 26 minutos do primeiro tempo, Canhão. Já tem o intervalo, Bandeirantes, já tem Ricardo Capriotti.
26 minutos, 26 de jogo, primeiro tempo, 1 em Curitiba. São Paulo troca passes da sua defesa com os zagueiros. Diego Costa vira a jogada do ladinho, dá para Alan Franco, pressão em cima dele feita pelo Pablo, dá na ponta esquerda a jogada, Nestor volta a bola, Alan Franco, dá no meio Erisson, agarrado, caiu, pediu a falta e ganhou a falta. O Kaká agarrou o centroavante do São Paulo, que caiu em cima dele, mas a falta é tricolor, Soler. E para variar, o Luciano já chega ali e reclama da arbitragem, querendo cartão amarelo para cima do Kaká, algo que não acontece, apenas a falta marcada a favor do tricolor paulista. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. 26 minutos e meio, primeiro tempo, São Paulo cobra a falta, Nestor se prepara, é na ponta esquerda, vai colocar lá para dentro da grande área. O Luciano foi para lá, o Erisson fechou também, Alan Costa e o Alan Franco e o Diego Costa lá dentro. 27 minutos, primeiro tempo. Escanteio vai ser cobrado, um tal de empurra daqui, pega dali. Não, falta para o São Paulo. 27 minutos, primeiro tempo. Falta, o São Paulo cobra, arbitragem de novo reclamando na grande área com todo mundo. Falta para o São Paulo cobrar, vem Rodrigo Nestor, lado esquerdo, lá para a área, a bola muito alta de cabeça, a defesa tira a bola, sai no rebote fora da grande área, sobe de cabeça, vira jogada pelo meio, mas a arbitragem parou o jogo. Tem uma falta à frente, a bola para o Furacão cobrar. Amortecedor HG Nakata, você chega mais longe com o amortecedor HG Nakata e você sabe por quê, né? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. 27 minutos e meio, primeiro tempo. A força da opinião Bandeirantes. Cláudio Zaidan, Curitiba. Segue 1-1. Atlético e São Paulo. Zaidan. Ô Canhão, o Rato na direita, Nestor na esquerda, Erisson e Luciano pelo meio. Não tem ninguém rápido, né? O ataque do São Paulo é muito lento. Então vive dessas bolas cruzadas aí. Deu certo na bola do Pablo Maia, mas é muito pouco. A vantagem para o São Paulo é que lá atrás está funcionando. O time não deixa o Atlético ter aquele campo que é muito bem explorado pela velocidade. Aliás, por isso o Wesley Carvalho tem sido muito corneteado, porque a torcida acha que o time joga menos do que pode, Canhão. Luciano na área, a bola. Erisson chegou, dominou, mandou pro gol. Espalma Bento. Bota para escanteio numa chegada do São Paulo. Aqui do lado esquerdo. Um canhão do Erisson. Bento botou para fora, Soler. Deu uma fomeada o Erisson, né? Porque o Nestor tinha condições de receber essa bola no meio da área. Buscou a finalização. O camisa 49, Bento faz a defesa. Escanteio São Paulo. Wellington Rato, sempre ele, pé canhoto na bola. Torcedor, chegou a hora, no gramado das obras, entra em cena os fortaços, na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. 29, primeiro tempo em Curitiba, 1-1, escanteio São Paulo para cobrança, vem o Wellington Rato. O Alisson encostou do ladinho dele para bater de pé direito. O Wellington Rato já saiu um pouco ali. Toca Alisson, dá para Rato na esquerda. Limpou, mas não bateu para a grande área não. Já recua, toca ao lado para o Wellington que devolve a bola. Dá na ponta. Alisson na área, Bento vai na bola. Pega a bola e a cabeça do Thiago Heleno. Ele enxergou duas, ele pegou a cabeça do Thiago Heleno que caiu no chão. Sem saber de onde vem o tapão que tomou na orelha, hein, Soler? O Bento saiu gritando, é minha, é minha, é minha. O Thiago Heleno não saiu da frente, aí tomou o strike do goleirão, mas já tá de pé o general, o capitão Thiago Heleno. O Ítalo Shimada, em patrocínio nas Minas Gerais, ligado na maior rede de rádios do Brasil. Por enquanto, 1-1, Ricardo Capriotti comanda o intervalo e às 6h30. Tem clássico na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Santos com Ulisses Costa. K9, meia direita com o time do Furacão atacando às 4h30 da tarde. 2 em cima, girou pra lá, pra cá, dá na meia, tentou o passe atrás, volta a bola pra Coelho. Coelho na meia direita, vem pra marcação por dentro, vira Vitor Bueno, dá na esquerda, passa Zapelli, domina a bola, vem Esquivel se aproveitando da jogada, ganhando o espaço, toca pra trás a bola de Vitor Bueno com o time do Furacão. Foi desarmada, a bola voltou no rebote atrás aqui fora da grande área, sobra a volta pela meia direita para Hugo Moura, levanta forte a bola pro Esquivel, na linha de fundo, na esquerda, marcado na tampa pra cima dele, domina a bola, parte à frente, 30, primeiro tempo, 1-1, toca atrás da bola, vira para Zapelli, Zapelli volta a bola para Vitor Bueno, São Paulo todo atrás, fechadinho, marcando, Vitor Bueno, levantou na área a bola, sobem 2 do São Paulo, cabeceia essa bola pela ponta, Coelho, de cabeça rebate o Wellington, sobra voltou na ponta para Eric, tomou pressão, se perder vai levar contra-ataque, Eric caiu, não foi falta não, o São Paulo toma, Pablo Maia
Maia domina, dá pro Erisson, horrível. A bola rela, Pablo Maia, tira pro Thiago Maia. O Thiago na marcação, Thiago Heleno. Bate à frente o passe, volta na bola pela meia direita. Com o time do Furacão ainda apertando. Zapelli aberto pra direita. Toca na ponta, vai chegar a marcação pela meia direita. Nem Coelho, lindo drible. Sai de Wellington, vai no fundo. Wellington chegou travando e mandando a bola pra fora. Escanteio. Ih, rapaz, depois o Coelho com o pé. Pisou na perna esquerda, direita, aliás, do Wellington, e ganha escanteio o Furacão, Soler. Tentou evitar o contato, mas não conseguiu e sem querer, realmente acabou pegando o Wellington ali, que já levanta, aceita as desculpas do Coelho, é escanteio para o Atlético Paranaense, que vai em busca do segundo na Liga Arena. O Coelho tá passando mal, tá sentindo um mal-estar, imagino eu. Tá agachado, ele tava disputando até agora, hein? Alguma coisa sentiu o Coelho. Foi ali o árbitro, encostou para falar alguma coisa com ele, Rafael Klein. Se levantou o Coelho. Tá tudo bem. 31 minutos e meio. Escanteio, o Furacão manda todo mundo para dentro da grande área. 1-1 o jogo em Curitiba. Nada interessante pro Furacão. Ótimo pro São Paulo por enquanto. Mas tem muito jogo ainda. Vem a cobrança de escanteio, Atlético, atenção levantada na primeira trave, bola de letra, tenta para a marcação, tira aqui atrás, Eric da sobra, volta Luciano, ganhou para o São Paulo, já tá no meio, bela assistência, Nestor bota na coxa, vira o passe, inverte na direita, Alisson fecha aqui, partiu, tentou, limpou, Rato, calcanhar na grande área, a bola para trás do cruzamento, ela bate em Thiago Heleno e vai para fora para escanteio. São Paulo num contra-ataque ganha escanteio, Soler. Um bom contra-ataque do time do São Paulo, que tinha possibilidade de fazer este levantamento para a área com o Erisson na referência. Thiago Heleno atento, manda para fora, manda em escanteio para o tricolor, que busca o segundo gol. Sempre ele, o Wellington Rato, pé canhoto nela. 32 minutos e meio, primeiro tempo, 1-1 jogo em Curitiba. Rato bate escanteio para o São Paulo, para a grande área, os backs do tricolor. Lá dentro vão o Alan Franco com Diego Costa chegando. Luciano fecha da primeira trave. Pablo Maia, que marcou de cabeça numa jogada parecida. Se enfia ali também no bolo, hein? 33 minutos, lá vem o escanteio, o Rato, é pro Pablo Maia de cabeça, sobe, Esquivel, tira a bola, volta no rebote pela meia para Vitor Bueno, ele sobe de cabeça, briga pela posse de bola, já ganhou, vai pra jogada por cima, vem Natan toma pro São Paulo, volta a bola para o Wellington, ele já recua, volta a bola, Rafael, goleiro do São Paulo, domina na grande área. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Opinião na Bandeirantes, a força da opinião Bandeirantes. 33:30, primeiro tempo, Cláudio Zaidan. Permanece 1-1 o jogo. São Paulo, Atlético em Curitiba. Zaidan. O São Paulo foi bem armado pelo Dorival, né? O time está organizado de maneira a não deixar o Atlético usar sua força, que é aquela velocidade avassaladora. Chegam 5, 6, 7 no ataque, jogando em velocidade. O Atlético não conseguiu fazer isso nenhuma vez. Então o São Paulo faz um jogo taticamente bom. Tá faltando é mais qualidade lá no ataque. Quando chega, ou dá o passe errado, ou finaliza mal. Mas o São Paulo não sofre pressão, não é dominado pelo Atlético. A Canóbio na área, na esquerda, ganhou, chegou, adiantou a jogada, na cara do Rafael, bateu, Rafael defendeu, ela foi para escanteio, uma bola que veio de trás do Lucas Esquivel, Canóbio ganhou, entrou na área na esquerda, Rafael vai em cima dele e prensa, escanteio Furacão, Gustavo Soler. E que vacilo do Natan, ele ficou só admirando a passagem do Canóbio com muita velocidade, depois o camisa 14 se livra da marcação do Diego Costa, bate firme, o Rafael faz a defesa e leva um strike. Diego Costa acerta ele por baixo, o Alisson acerta o joelho no peito do goleiro do São Paulo, que segue caído no campo de jogo recebendo atendimento médico. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e também na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Zaidan. E aí aquele erro técnico que arrebenta com o esquema, né? São Paulo estava bem postado, eram dois jogadores do Canóbio. O Natan ficou só olhando, ficou para trás. Parecia um Fusca, vendo alguém passar numa Ferrari. E aí o erro técnico do Diego Costa, né? Que foi pro combate e errou feio. Por isso que o Canóbio conseguiu finalizar. Mas o time estava bem postado. Só que aí o erro individual quase que joga chope ali joga água no chope.
Agora o Luciano não precisa ir lá e dar aquela dura no Diego Costa. Pois é, né? Não é porque ele é o capitão agora que ele vai sair distribuindo dura para todo lado. Até porque ele também não fez nada de interessante até agora no jogo. 36 minutos, primeiro tempo. Escanteio para o Atlético, para a grande área. Kaká, Thiago Heleno e Esquivel. Autorizada a cobrança ensaiada. Para trás essa bola rolada de frente aqui atrás. Zapelli para a grande área. Eric cabeceou. Rafael no alto. Subiu, grudou. Caiu com ela. Caiu todo esquisitão, mas pegou, não é Soler? Exatamente. Não importa o jeito. O que importa é não levar o gol. Rafael atento. Vai no alto. Fica com a bola. Faz a defesa e segue 1-1 na Liga Arena. Curitiba. A bola rola. O relógio não para. 36,5 do primeiro tempo. Placar do Campeonato Nacional, 30ª rodada. Na Liga Arena, Curitiba 1-1, Atlético e São Paulo, Enzo Ortega. Às 8 horas da noite teremos Botafogo e Cuiabá no estádio Newton Santos Canhão. Alô, Rogério G em Cândido Mota. Cândido Mota, pertinho da divisa com o estado do Paraná, em São Paulo. Um abraço pra você, fiz jogo aí do Cândido Motense contra a minha Votuporanguense. Grande abraço pra Cândido Mota. 37, que atrás São Paulo domina a bola com o Luciano. Devolve, dá atrás o passe, vira com o zagueiro. Alan Franco toca pra Diego Costa. Abre Natan, fecha o Alisson. Rato bem no meio pra Natan, domina no peito com dificuldade. Mesmo assim chega à frente, toma a frente, ganha do Hugo Moura. Recua a jogada pela meia direita. Bola abertura feita desse lado para Nestor. Nestor já domina e bota no chão, vira para o Wellington. Toca atrás, domina o lateral esquerdo do São Paulo. Deixa Pablo Maia. Na direita a bola para Rato de cabeça. Volta tirando o Esquivel. Só para reter atrás, volta para Canóbio. Canóbio bota no chão, vira para Hugo Moura, que toca na meia direita. Bota pelo volante por dentro o Eric. Devolve a bola para Hugo Moura, que dá o passe lá do esquerdo. Na frente essa bola. Fecha Bruno Zapelli. Zapelli volta com o Esquivel. 37 minutos e meio, primeiro tempo. 1-1 em Curitiba. Canóbio perdeu com o Luciano chegando na marcação. Espirrou, voltou aqui atrás ainda. Eric conserta, ganha a bola, vira para Vitor Bueno. Toca na ponta direita. Coelho fecha no apoio. Lá para a área. Forte o passe, atravessando a bola. Vai sair do outro lado pela linha de fundo. Fez a curva, não fez não. Segunda arbitragem, não. Seguiu, tá valendo. Canóbio pega a sobra. Esquivel se posiciona. Canóbio com 3 do São Paulo em cima. Ele vai na bola, disputa na primeira bola, ganhou. Tocado por trás, é falta. 3 do São Paulo, nenhum deles ganha a bola. E a falta em Canóbio que ganha a falta. Era o que ele queria, Soler. Foi mal demais o Wellington Rato, né, Canhão? O jogador que fez aquele pênalti besta em cima do Zé Rafael no clássico contra o Palmeiras. E novamente faz uma falta sem sentido nenhum. Canóbio, ele corria na direção da bandeirinha de escanteio. O Wellington Rato dá o trançapé para cima dele e gera a possibilidade agora do Atlético Paranaense cruzar esta bola na área. Zapelli, Vitor Bueno, são 2 jogadores que chegam por ali e conversam. Vitor Bueno é quem toma a decisão de bater. 39 minutos, 39 do primeiro tempo. É falta marcada. O Furacão manda todo mundo para dentro da grande área. Lá dentro, Eric. Lá dentro, Kaká também. Esquivel, Thiago Heleno. Todos dentro da grande área esperando o torcedor do Furacão. O 2-1. Cobra a falta, Vitor Bueno. É na ponta esquerda, perto da bandeira de escanteio. Autorizado, direto no gol. Thiago Heleno vai de cabeça. Bola tá na grande área. Kiko saiu de fora, pra fora aqui do outro lado. Ela passa muito alta. Não tem escanteio, na cabeçada foi do Thiago Heleno. E o Rafael sentiu a trombada com o zagueirão do Furacão, Soler. É, mas não teve falta, né, que o Thiago Heleno, ele cabeceia a bola e na sequência até a trombada do Rafael com o capitão do Atlético Paranaense. Foi isso que entendeu também o Rafael Rodrigo Klein, árbitro da partida. Como o último toque foi do Thiago Heleno, só tiro de meta. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tá bravo o goleiro do São Paulo, queria a falta, a arbitragem de tiro de meta, ele deu uma bronca no Thiago Heleno, no pro Rafael Klein também. Próximos dos 40, o Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Mesa de som Rafael Palmeira, Central Técnica Roger Palme do Bate, time técnico Bandeirantes marca em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 40. Primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, 30ª rodada, faltam 8 para acabar. 30ª rodada em Curitiba, 1-1, Atlético e São Paulo, Enzo Ortega. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Goiás e Vasco da Gama seguem sem fazer gols no estádio da Serrinha Canhão. Bandeira!
Bola aqui atrás com o time do São Paulo. Vem buscar Luciano, domina como se fosse um meia. Mas recuado, é claro, né? Ele é meio esquerdo atacante. Dá atrás, volta a bola para Alan Franco. Alan Franco com o Nestor que devolve a bola para Alan Franco. 41 minutos em campo toda a equipe Bandeirantes. Nas imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alain Marcel. Nas redes sociais, o Gabriel Betting. É o único bet a trabalhar no domingo, porque o outro nessa altura. Bola aqui atrás com o time do São Paulo. Natan pra bola, foi atropelado, é falta. Tentou girar, escapou, Natan levou um tranco nas costas, é falta marcada. É pro São Paulo a cobrança. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 41 minutos e meio, primeiro tempo. A força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Permanece 1-1 Atlético e São Paulo. Zaidan. O jogo tá meia boca, né, Canhão? Tá meia boca. A tua narração deixa o jogo empolgante, mas o jogo tá tecnicamente fraco. São Paulo fez o certo, não deixar espaço para o Atlético usar sua velocidade, mas um jogo abaixo do esperado. Os dois times atacaram pouco e mal, Canhão. Erisson de novo no chão, ele com o Kaká, quando o Kaká girou, cometeu a falta, o árbitro parou e marcou. Erisson fica no chão, parece um pouco de manhã também, cara é grandão, fortão, mas é manhoso, hein, Soler? Ele toma o tranco por baixo e coloca a mão na cabeça, né, Canhão? Difícil defender em alguns momentos jogadores do futebol brasileiro, mas o Erisson faz ali o teatro dele e tenta cavar o cartão pro Kaká, algo que não acontece mais uma vez. 42 minutos e meio, já no intervalo que só a Bandeirantes tem. Ricardo Capriotti, 6h30, Neoquímica Arena, Corinthians e Santos, Ulisses Costa com Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, Pedro Ramiro e Felipe Melo, bola rolando 6h30, já tem o clássico, bola aqui atrás com São Paulo para a direita, Natan, pressionou, Canário bateu na bola, bateu no Natan, essa bola por último, hein? Canóbio pega a bola para ele cobrar arremesso, mas o Bandeira está marcando o lateral apenas para o São Paulo sair jogando. 42 minutos 50 segundos do primeiro tempo. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com um site novo, www.estrelabet.com. Alan Franco de cabeça atrás, a jogada com o Nestor toca para o Luanga, dá Luciano, volta a bola com o Rodrigo Nestor, tomou pressão aqui na ponta do Hugo Moura, já entrega lá do esquerdo, dispara pela ponta, pede essa bola, vem o Wellington, dominou a primeira bola, foi travado, Pablo Manga pega a sobra, dá na ponta esquerda a bola para Nestor, linha de fundo, rolou, para o Wellington forte demais, a bola passou a linha de fundo, passe era bom, se viesse na medida, ela passa por trás da linha de fundo, por fora, tiro de meta, hein, Soler? E agora o Bento tentou ser malandro também, porque essa bola saiu e muito. O goleirão do Atlético Paranaense saiu correndo com ela na mão, deu um bico pra frente, mas claramente ela tinha saído e o Rafael Rodrigo Klein, árbitro do jogo, percebeu e deu tiro de meta. Band Vale, um grande abraço para o Vale do Paraíba, um abraço para todos da Band Vale, mostrando Atlético e São Paulo por enquanto 1-1, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. São Paulo vinha na jogada pela ponta, Erisson, já tem uma falta marcada aqui atrás e a bola é pro Furacão jogar. 44 minutos, está acabando o primeiro tempo, 1-1. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Busca jogada pela ponta do Esquivel, tabela com Zapelli, volta a bola, recua pelo meio campo o Hugo Moura, devolve atrás, começa com o capitão Thiago Heleno, Thiago abre a bola para a ponta direita, zagueiro Kaká, domina e vai à frente, já passa pelo meio do campo, tem liberdade, enfia pelo meio de primeira essa bola, abertura feita para Vitor Bueno, na ponta vem Coelho, se apresenta, pede, desce, vai no apoio Coelho, 44,5 o primeiro tempo, 1-1 jogo em Curitiba, São Paulo tomou 1-0 e foi para cima, empatou logo na sequência, domina Thiago Heleno, toca na canhota, vira a bola com Lucas Esquivel, que vem com ela, às 15:05 da tarde, o quinto sinal, Bandeirantes está marcando horário de Brasília, bola com o zagueiro Kaká do Furacão, toca para trás a bola, recebe pelo meio campo, vira para Eric devolve a bola, recua a jogada, vira, tocando na linha direita para o Eric, para Kaká volta a bola, pressão do Luciano, dá para o goleiro Bento levanta para o ataque, enfia o pé, toca à frente de cabeça, rebate na ponta aqui atrás o Alan Franco, tenta Luciano, trava a defesa, espirrada, voltou na meia, tenta ganhar na primeira bola o Alisson, ganhou na sequência, outro drible, Rato toca pro Alisson de cabeça, rebate Vitor Bueno, volta consertando o Pablo Maia, dele com o Luciano, que dá para o Wellington, passamos de 45, belo drible,
deixou caído sozinho o Coelho. Dá no meio campo com o São Paulo, vem jogando aqui atrás com o Pablo Maia. Ele volta com o zagueiro Diego Costa, lá pra direita com o Natan que vem com ela. 45 e 30 primeiro tempo, iremos a 50 minutos. Lá vem Natan, vai fazendo fila e arrancou sem sofrer falta, depois insistiu, tomou pancada e mesmo assim recua. Dá no meio, Nestor tocou na ponta esquerda, tentou driblar, Erisson saiu pro lado errado, girou na marcação, Coelho tomou dançando bola pro Eric, dá na meia direita, belo passe no fundo pra Zapelli. Zapelli volta para Vitor Bueno, na direita, parou, brecou, da ponta fecha pelo meio, abre a jogada do lado esquerdo, uma trivelinha inteligente pro Esquivel, que volta a bola, Vitor Bueno, limpou para bater na primeira trombada, ganhou Pablo, qualquer Vitor Bueno, na área pro Esquivel, tentou de cabeça pro meio, pega Rafael, tabela inteligente, rápida, ataque do time do Atlético, pega Rafael Soler. Boa jogada do Vitor Bueno, conseguindo se livrar da marcação desde o campo de defesa até chegar ao ataque com tabelinhas inteligentes, cruzamento depois, foi muito bem o Natan para fazer o corte antes do argentino Esquivel chegar e ganhar no alto. Na sequência, Alan Franco e Vitor Bueno ficaram caídos no campo de jogo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Cultura Bandeirantes, Vargem Grande do Sul, futebol na maior rede de rádios desse país, quase 47, tá acabando o primeiro tempo, aí vem Ricardo Capriotti, já com destaques da Neoquímica Arena, 6:30, Corinthians e Santos, com Ulisses Costa, com Alexandre Pretzel, com Ronaldo Giovanelli, Pedro Ramiro, com Felipe Melo também, 6:30, tem bola rolando para Corinthians e Santos, 47, já acaba o primeiro tempo. E esse primeiro tempo que está acabando com 1-1, Cláudio Zaidan. O que arrebenta com o jogo e com vários jogos aqui no Brasil é o excesso de passes para trás, né? É impressionante. Impressionante como se recua a bola, mesmo quando há necessidade. Você tem jogador posicionado para receber. É a história de vamos ficar com a bola. Tá bom, mas se fica com a bola, você tem que fazer alguma coisa útil com ela, né? Passe para trás não adianta muito. Canóbio na bola com Diego Costa para fora da saída de fundo em tiro de meta para o time do São Paulo jogar. Que briga intensa pela bola aqui em Soler. E o Zapelli conseguiu levar vantagem contra 3 jogadores do São Paulo, mas na sequência foi bem demais ali. O Alisson chutou a bola para cima dele. O Diego Costa fez a proteção, faturou o tiro de meta a favor do São Paulo. O Atlético Paranaense ganhou. Teve 3 jogadores convocados na última data FIFA, todos gringos e titulares hoje. Esquivel e Zapelli na seleção argentina e o Canóbio já figurinha carimbada no Uruguai. Erisson vai pra bola, girou, dá o carrinho e pega Hugo Moura. Erisson já tem cartão, quando ele gira ele é todo estabanado, é um brucutuzão, o centroavante do São Paulo. Ele atingiu por baixo o Hugo Moura, estavam se enroscando aí, só que eu acho que o árbitro marcou uma falta anterior em cima do Erisson, pelo jeito, Rafael Klein, ele deu pro furacão, Soler. Ele deu a falta do Hugo Moura em cima do Erisson. E aí na sequência o Erisson estica a perna e pega ali o tornozelo do Hugo Moura. Preso no gramado, o pé do Hugo Moura acaba ficando preso nesse trançapé que o Erisson deu pra cima dele, só que o lance já estava paralisado exatamente com a falta do Hugo Moura em cima do Erisson. Mas ela pra cartão, hein? Ele tá considerando, mas ele está considerando primeiro a entrada do Hugo Moura. Olha lá, tá fazendo o sinal com a mão, o árbitro Rafael Klein, entendendo que os dois se enroscaram ali, que por isso foi atingido o Hugo Moura. Zaidan. Pra mim é pra cartão. Ele continua com o movimento. Não toma a falta, né? Ele continua com o movimento de maneira desnecessária. Você pode até dar cartão pros dois, mas é imprudência. É imprudência. O Erisson não pode confundir raça com imprudência. Até porque ele tem um cartão amarelo. O jogador não pode se alienar das coisas, né? O cara tem que pensar, eu tenho um amarelo, tem que ser cuidadoso aqui em cada disputa. Não é verdade, cara? Concordo com você em gênero, número e grau. Sai mancando o Hugo Moura, botando ali a mão no calcanhar esquerdo. Por enquanto vai ser atendido fora de campo. Vem o Wellington Rato, falta para o São Paulo. Próximos dos 50. Tô achando que ele vai dar mais um minutinho, hein? Quem sabe vai dar mais um de acréscimo, Rafael Klein. Falta com o time do São Paulo todo na entrada da grande área do Atlético. 50 minutos do primeiro tempo.
Rato na bola, levantou de cabeça a defesa, tira rebote e volta aqui atrás com o Vitor Bueno, dominou cercado, vira o passe na meia direita para Zapelli, na ponta direita passa Coelho, forte demais, a bola vem, marcação do São Paulo, se antecipa, vem o Wellington, dá para Rafael na entrada da grande área, já gira, toca recuando, mas a arbitragem olha pro relógio e terminou o primeiro tempo na Liga Arena. Atlético, São Paulo, hora do intervalo na Bandeirantes, intervalo é com ele. Alô, alô, Ricardo Capriotti. Valeu, Canhão, você volta já já, por enquanto 2 gols narrados pelo Canhão, vai ter mais no segundo tempo, hein? Vai se preparando aí, vai aquecendo as pregas vocais, Canhão, que já já você volta e para mais gols na segunda etapa. Os times vão deixando o gramado artificial, não é? Da Liga Arena, isso tá na moda hoje, não é? Essa história de gramado sintético, gramado natural. O da Liga Arena é sintético, é artificial. E os jogadores estão indo para os vestiários. Me conta aí, Gustavo Soler. Capri, agora o técnico Wesley Carvalho deu para perceber, saindo do campo de jogo, conversando já com o Hugo Moura, para saber se o camisa 17 terá condições ou não de voltar para a segunda etapa. Nesse último lance do ataque de São Paulo, ele acabou se enroscando com o Erisson, que deixou o pé, ele acabou prendendo o tornozelo no campo de jogo. Então vamos acompanhar se o Hugo Moura consegue voltar ou não para a segunda etapa. E você for, né, Capri? Segundo tempo, certamente teremos gols, e caso isso aconteça pelo lado de São Paulo, será um feito inédito como visitante no Campeonato Brasileiro. O tricolor tem apenas 9 gols fora do Morumbi, jogando no Campeonato Nacional, e nunca fez mais de um golzinho como visitante em 2023 no Campeonato Brasileiro. Valeu, Soler, você volta daqui a pouquinho também. Já já o retorno do Gustavo Soler para a segunda etapa. Agora é hora de opinião. Vamos ouvir Cláudio Zaidan. Zaidan explica tudo pra gente aí. Quem tá chegando agora conosco, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Quem já estava com a gente, conta tudo aí, como é que foi essa primeira etapa. Por enquanto, um pro Atlético, um também pro São Paulo. Tem uma pergunta pra você aqui, acabou. Opa, vamos Quando lá. a escala estiver pronta, manda pra nós. Pode deixar, Caboclinho, pode deixar que assim que tiver resolvido aí a gente vai mandar a tanto escala. jogo que precisa de um computador, né, Capri? É tanto jogo demais, é tanto né? feriado, é tudo junto e misturado, viu? Aí tem Fórmula 1, aí tem final de Libertadores, tem tudo, Isso, né, Zé? e estaremos em todas aí, claro. Boa, valeu. Mas, ô Capriotti, o jogo é isso aí. O jogo foi inferior ao que a gente esperava, viu? Porque o Atlético, que tem aquela velocidade que às vezes é avassaladora, o outro time fica desconcertado quando o Atlético consegue usar a velocidade que tem. Ele chega com 6, 7 jogadores. Veja, Capriotti, que eles jogam 3 zagueiros e os 2 alas do Atlético são 2 atacantes. O Coelho de um lado, né? E pelo meio ele tem jogadores que saem bastante. Claro que o Fernandinho faz falta, né? O Fernandinho é um jogador que consegue meter uma bola, tem experiência, sabe determinar o ritmo, acelera quando precisa, desacelera quando é necessário. E 2 atacantes. E o Pablo numa grande fase, né? O Pablo tá fazendo gol toda a rodada. Só que o Dorival conseguiu tirar a velocidade do jogo. Não deu espaço para o Atlético Paranaense jogar com velocidade. O Atlético Paranaense não conseguiu usar a sua principal arma. Ainda mais jogando no seu gramado, que deixa o jogo mais rápido. Jogando no seu estádio, onde tem um ambiente todo favorável. Não conseguiu. Mérito do Dorival Júnior, que tirou a velocidade do jogo. Mas qual foi o problema do São Paulo? Faltou qualidade no ataque. Tá sem o Caleri faz tempo. Tá sem o Lucas Moura hoje. Né? O Lucas vai ficar, como disse o Soler, mais umas 3 semanas aí. Então a qualidade desceu bastante. Sem esses 2. E hoje, até pela aquilo que o Dorival imaginou, um jogo que ia exigir muito fisicamente, ele deixou o James Rodrigues no banco. Então o São Paulo perdeu qualidade. E aí ele tem o Canóbio metendo velocidade para cima do Natan e o Coelho fazendo isso do lado do Wellington. O que o Dorival fez? Deixou sempre sobra ou alguém marcando. 2 vezes isso não aconteceu, Capriotti. No lance do gol, que eles conseguem fazer um 2 em cima do Wellington, ao cruzamento, a zaga vacila, o Pablo entra de frente para fazer o gol. Só que logo depois o São Paulo mete uma bola na área e o ótimo Pablo Maia é o meio-campista mais eficiente do São Paulo, né?
Ele joga bem quase sempre, foi lá, fez o gol de empate. E a outra vez que o Atlético conseguiu entrar com algum perigo foi um erro técnico. Com o Canóbio pelo lado esquerdo, o Natan não acompanhou, o Diego Costa errou na cobertura e ele conseguiu entrar, mas o Rafael fez a defesa. Muito pouco para o ritmo que o Atlético costuma impor no seu estádio. Então São Paulo, taticamente, fez um jogo bom, marcou direitinho, tirou a velocidade, mas faltou qualidade no ataque do São Paulo. Aliás, nos dois ataques, o jogo foi bem inferior ao que a gente imaginava. Vamos ver se melhora no segundo tempo. Provavelmente vai melhorar, Capriotti. É verdade. O Erisson é bem diferente a qualidade do Erisson pro Caleri, não é, Zaidan? Não dá pra comparar, dúvida. Né? O Erisson é um trombador, não é? Ele teve uma fase muito boa no Botafogo, tanto que quando ele saiu, a torcida do Botafogo chiou, não é? Mas depois veio o Tiquinho Soares, tal, ficou tudo sossegado. Mas ele teve uma fase boa no Botafogo. Só que chegou no São Paulo, teve uma contusão séria também, ficou muito tempo parado. Mas o Erisson é isso, é um jogador de trombada. E não casa com o estilo de jogo do São Paulo. Ele não recebe aquela bola para ir trombando com o zagueiro, entrando na área. Ele tem de sair para buscar a bola. Aí não é o jogo para ele não consegue fazer isso, né, Capriotti? Não mesmo. Aí é diferente a qualidade. Aí o jogo do São Paulo cai bastante. Valeu, Zaidan. Você volta já. Você e o Manuel, daqui a pouquinho, hein? Já eles voltam aqui pro segundo tempo de, por enquanto, um pro Atlético Paranaense, um também pro São Paulo. Segue encoberto o tempo aqui na zona oeste da cidade de São Paulo. Vou dar uma atualizada na temperatura aqui, ó. Você que tá viajando, tá voltando agora para São Paulo, tá aproveitando aí para curtir esse domingão fora da cidade. Já choveu muito hoje, hein? Já choveu muito em São Paulo hoje. A chuva vai e volta. Agora tá encoberto, mas mais chuva deve cair ainda em São Paulo. 21 graus, temperatura média na cidade de São Paulo nesse momento. Depois do intervalo a gente vai dar uma conferida aí nos outros jogos, outros resultados, com Enzo Ortega, que está no plantão esportivo Bandeirantes. Lembrando que assim que a bola parar de rolar na Liga Arena, aí é Neoquímica Arena, aí é Corinthians e Santos, aí é Ulisses Costa, Ronaldo Giovanelli, Alexandre Pretzel, Felipe Melo e Pedro Ramiro, para um clássico que vai ser demais, hein? Os dois times precisando muito da vitória e a Rádio Bandeirantes, claro, vai contar a história do clássico. Mais um para todos vocês. O intervalo inteligente Bandeirantes, às 4h57, volta já. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os Fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os Fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você.
Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. 9 minutos, primeiro tempo, o Furacão está vencendo o jogo, 1-0, São Paulo cobra escanteio atrás do empate, rato na bola, fechadinho pro gol, o toque de cabeça, subiu! Gol! Do São Paulo! Pablo Maia! Ele sai atrás dos zagueiros do Atlético, bota o cabeção e empata o jogo. Pablo Maia não é muito a dele, ele é melhor chutando de fora da grande área. Dessa vez correu para dentro da grande área, subiu e cabeceou. Ela quase vai em cima do Bento. Toque tá aí, muito... tá aí o Rogério Assis e o gol do São Paulo, gol de empate do Pablo Maia. Por enquanto na Liga Arena, 1-1, Atlético Paranaense e São Paulo. Já tem todo o segundo tempo, já estamos com 14 de intervalo. Rapidinho aí, Enzo, o outro jogo, né, que tá rolando aí e o que vai rolar ainda hoje nesse Campeonato Brasileiro. Vai, Enzo. Vamos lá, Capri, rolando lá no estádio da Serrinha, Goiás e Vasco da Gama seguem empatando sem gols, 0-0. Mais tarde, às 6h30, junto com Corinthians e Santos na Neoquímica Arena, teremos Internacional e Curitiba no Beira-Rio e o líder Botafogo entra em campo às 8 horas da noite contra o Cuiabá, Capri. E aí, Solero, os times já estão voltando aí para o segundo tempo? Ainda não, Capri, nenhuma movimentação por enquanto na Liga Arena. Muito bom, atenção, ô Zaidan, já é jogo pro Rames entrar aí, já pode entrar agora no intervalo o Rames Rodrigues para tentar dar uma mudada nesse panorama, ou pode esperar mais um pouquinho, hein, Zaidan? Já deveria mudar o ataque. Eu tiraria o Erisson, até porque ele tá com amarelo, correu o risco de tomar o segundo amarelo. E colocaria um jogador que ele não é melhor que o Erisson.
É a mesma coisa, só que ele tem mais velocidade, que é o David, né? O São Paulo está muito lento e trocaria também o Rato pelo Michel Araújo. Na ausência do Lucas, entraria com o Michel Araújo ali. E se o Nestor não rendeu, aí sim entraria com o James Rodrigues mais tarde. Mas para mim precisa mudar o ataque do São Paulo. Posicionamento em campo não, tá muito bom. Mas o ataque está muito lento e perdendo as poucas chances que cria. E no Atlético Paranaense, uma possibilidade é o Arriagada, o chileno. Mas acho que dificilmente ele vai entrar agora no time. Um abraço para Davi Augusto, São Paulino, sempre acompanhando a Bandeirantes, Capriotti. Maravilha, maravilha. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco nessa jornada esportiva Bandeirantes. Lembrando que logo depois de Atlético Paranaense e São Paulo, é a vez de Corinthians e Santos, é a vez da Neoquímica Arena. Ulisses Costa vai transmitir esse clássico importantíssimo para os dois times que precisam demais dos 3 pontos para continuar sonhando aí com essa história de não ir para a Série B, não é? De evitar o rebaixamento para a Série B em 2024. Agora sim, não é, o Solera Chutime? Já estamos com 16 intervalo, né? Já voltaram aí, né? Então vamos lá, voltar para o segundo tempo, sem mudanças, sem alterações, 45 minutos finais, é com você. Solta a voz e vem, Rogério Assis. Vem, canhão! Vamos nós, vai começar o segundo tempo na Liga Arena. Da saída, Luciano. São Paulo toca na bola, está esperando apenas o ok do quarto árbitro, o Rafael Klein. Zerou o relógio, autorizou começando o segundo tempo. Eu e você, ligados pela mesma emoção na Bandeirantes. São Paulo ataca para a ponta, a bola perde aqui atrás o Rato. Recuperação cai a traseira com o time do Atlético, que parte à frente, dominando com liberdade. Tocada a bola para a meia direita. Kaká enfia Vitor Bueno. Pablo pelo meio, volta se antecipando, põe o pé. Aqui atrás, Natan, volta do goleiro Rafael Soler. E o Caio Paulista segue com uma sequência de tentar arrumar confusão por onde ele passa, né? No jogo contra o Palmeiras ele foi titular e no aquecimento ele quase saiu na porrada com o Gandula. Empurrou o Gandula do Palmeiras, saiu batendo boca e hoje bateu boca com torcedores do Atlético Paranaense, ali mostrando o muque do braço e tudo mais. Tá louco para arrumar algum entreveiro ali, o camisa 38 de São Paulo hoje no banco. Não tá nem no campo jogando. E foi lá para arrumar uma confusãozinha. Rolando aqui atrás, a bola fica com os zagueiros do São Paulo. 1 minuto, comecinho de segundo tempo, 1-1. Alan Franco na esquerda, o passe, o Wellington enfia na ponta. Abertura feita, Kaká, zagueiro do Furacão, quem toma a frente. Já ganhou do Wellington, dá no meio para o capitão Thiago Heleno, experiente. Domina Thiago Heleno, volta a bola com o Kaká. Mais uma vez, tem aberto o Eric, prefere a bola pela ponta direita. Até com o Verde, domina, marcado, cercado pelo Nestor. Devolve atrás a bola, toca por dentro com o Kaká. Kaká vira o passe pela meia direita. Domina marcado na entrada da grande área, esse não dá, que é pressionada. Vira Kaká para Thiago Heleno, que toca a bola para a ponta esquerda. Fecha aqui o Esquivel. Esquivel vira, domina, volta. Marcada por Rato, prefere o passe atrás a Thiago Heleno. Thiago Heleno volta para o goleiro, para dentro da pequena área. No início do segundo tempo, na Liga Arena em Curitiba. 1-1 para Atlético e São Paulo. 6h30 tem jogão. 6h30, Corinthians e Santos. Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, Pedro Ramiro e Felipe Melo. Recuada a bola com o pé direito, Bento levanta aqui no gol do Atlético, toca forte para a ponta esquerda, de cabeça, vai na bola, tira aqui Natan e atinge o jogador do Atlético na subida, hein? Jogada seguinte, parou o jogo agora. Na subida foi atingido, Natan subiu e acertou o Canóbio, mas ele não deu a falta não, Soler. E o Canóbio fica caído no campo de jogo, leva a mão ao rosto, acabou tomando ali, sem querer, querendo, uma joelhada na costela, né? Realmente o Natan não comete a falta, mas na hora que ele está aterrissando no gramado, sem querer, acaba atingindo o Canóbio, apenas lateral para o Atlético Paranaense. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro.
Quase 3 minutos do segundo tempo. Thiago Heleno na esquerda, a bola, Canóbio bota no peito, na tela de cabeça, atira, evita que a bola vá para fora. Domine já recua, toca Diego Costa, bica para o ataque, levanta a bola para a ponta esquerda, sobra, volta a ser aqui com o Esquivel para o time do Atlético. Recuando a jogada, volta Thiago Heleno, Rato em cima, Thiago Heleno volta, a bola para a sua grande área, toca ao lado para Bento, marca só de longe Erisson. Bento sai da grande área, pé direito, levanta forte na caneta, a bola já passou a linha lateral. Tocou de cabeça, Vitor Bueno, mas a bola havia saído pela linha lateral. Em arremesso para o São Paulo cobrar. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Futebol é com a Bandeirantes, com a Rádio Cultura Bandeirantes em Leme. Grande abraço para Grande Leme, para toda a região. São Paulo pede a falta, nada marcada. Bola que atrás voltou com o time do Atlético, com Lucas Esquivel. Hugo Moura fecha pela meia direita. Esquivel recua, dá Thiago Heleno. Abre da esquerda para a direita, bota com o zagueiro Kaká. Arisson daquela pressionadinha, só de longe. O volta Kaká, toca a bola para Thiago Heleno outra vez. Aos 4 segundo tempo, 1-1. Ele não levanta a bola para a ponta esquerda. Ele cabeça evita aquela saia na ponta aqui, tentando a jogada. Botou à frente o Zapelli com habilidade. Limpou para bater pro gol. Na esquerda, que assistência linda na grande área. Para Canóbio, para trás. Pablo chegou, Vitor Bueno. A defesa tira a bola, voltou na sobra. De voleio, o Pablo Maia conserta e manda para fora da grande área a bola. O Hugo Moura pega o rebote. Que pressão do Furacão, comecinho de segundo tempo. 4,5, 1-1. Abre a bola para a ponta direita, para Coelho. Toma a frente, ganha marcado pelo Rodrigo Nestor. Para, domina, breca, raciocina. Volta a bola pela amiga direita. Acha Vitor Bueno. Recuou para Zapelli. Bateu pro gol. Ela vai por cima. Liberdade no meio com Bruno Zapelli, colocando no chão e mandando um canhão à esquerda do gol, Gustavo Soler. Jogador que chegou nesta temporada para a vaga de Davi Teran. Zapelli já teve até passagem, canhão, em alguns amistosos da seleção sub-21 da Itália. Atualmente foi convocado por Lionel Scaloni para a seleção profissional da Argentina. Ex-atleta do Belgrano, chegou este ano para o Atlético Paranaense, 21 anos de idade. O toque, Bandeirantes marca em Curitiba. A bola rola, o relógio não para. 5 segundo tempo. Campeonato Brasileiro, 30ª rodada, Liga Arena Curitiba, 1-1 Atlético e São Paulo, Enzo Ortega. Chegando aos 5 minutos do segundo tempo no estádio da Serrinha, Goiás e Vasco da Gama seguem empatando pelo placar de 0-0, canhão. São Paulo vem com ela aqui atrás com o Diego Costa, que abre a jogada para Alan Franco, passa na ponta esquerda, pede o Wellington. Alan Franco devolve a bola para a direita com o capitão, aliás, com o companheiro o Diego Costa. O capitão do São Paulo é Luciano, dá Rato, dá uma caneta bonita em cima do Zapelli. Wellington Rato caminha pela meia direita no seu próprio campo, já inverte a passada, vira o passe, fecha Alan Franco. 6 minutos, segundo tempo para Wellington, para a área, a bola muito alta, ele cabeça, rebate aqui atrás, tira Lucas Esquivel, rebate com o São Paulo com o Pablo Maia, que volta com o Nestor, que recua, dando bola com Alan Franco, que vira para a meia direita aqui atrás, puxa, lançando para o Alisson. Oi, Soler. Motivo da briga do Caio Paulista com torcedores, na hora que os jogadores reservas do São Paulo estavam fazendo aquecimento, aquele bobinho tradicional, muitos passos errados. E os torcedores do Atlético Paranaense começaram a xingar os jogadores de São Paulo de ruim, bagre, grosso e tudo mais. Caio Paulista tomou as dores e ficou batendo boca com eles. É só acertar o passe. É simples. Ajuda, né? Muito. São 6 minutos e meio do segundo tempo. Eric domina o meio campo com o peito, toca à frente, a bola vem Zapelli, Vitor Bueno para Canóbio, na área, Natan cerca, prende, protege, Canóbio evitou que ela saísse, não evitou não, outro não deu, Canóbio pega a sobra, ajeitou, bateu, fora! Ela passa à esquerda do gol! Sensação de que a bola havia saído, hein? Eu tenho essa sensação em tempo real. Canóbio mesmo assim insiste, toma, vai na jogada, não saiu inteira não, valeu o esforço do Canóbio, que quase fez um golaço, Soler. E o Rafael com a pontinha dos dedos conseguiu evitar o golaço do Canóbio, que se esforçou demais para manter esta bola dentro de campo, conseguiu o goleiro do São Paulo com a ponta dos dedos da mão esquerda, manda para fora, é escanteio pro Atlético Paranaense, Vitor Bueno na bola. 7 minutos e meio, segundo tempo, Curitiba escanteio, Atlético 1-1 o jogo, levantamento
no gol de cabeça, tenta Pablo, desviada, a bola sai da grande área, cai na esquerda, aqui está Lucas Esquivel, domina a bola marcada pelo Wellington, trouxe a bola pro pé direito, bate atrás, recua a jogada, volta Pablo Maia, tomou pro São Paulo, Pablo Maia bota Luciano pra correr, dispara, ó o Nestor pedindo, Luciano arrancou demais com a bola e perdeu na sequência, ficou no chão reclamando, não sei do que, perdeu para a bola, toma a frente e ganha na jogada pela meia direita, Zapelli, Canóbio pede na esquerda, Eric lança pra Canóbio, ela que vai pra fora, direto lateral, é sorte do São Paulo que essa bola vai pra fora, às 5h15 da tarde, marcando o 5º sinal da Rede Bandeirantes de Rádio, a força da opinião Bandeirantes, com Cláudio Zaidan, e esse início de segundo tempo, 8 minutos, 1-1, Zaidan. O Atlético melhorou, Canhão. Canóbio muito ligado no jogo, ganhando a maioria das jogadas ali na disputa com o Natan. E o fato é que o São Paulo está muito recuado. Quando você recua muito, tá tudo bem. Você tira espaço, não precisa de contra-ataque. O ataque é muito lento. Então o David, que nem é melhor que o Erisson, mas pelo menos tem mais velocidade. É uma opção para o São Paulo ter contra-ataque. O time não consegue contra-atacar, só se defende até agora, nesse começo do segundo tempo, cara. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras, no gramado das obras, entram em cena os fortaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. 9 minutos do segundo tempo em Curitiba, há um jogo entre Atlético e São Paulo, o Luciano para a direita, prende a bola, recua e manda a bola para fora pela linha lateral. Ei, Luciano! Aí... o zagueiro do São Paulo foi lá, jogou a bola para dentro, merecia cartão, porque ele pegou a bola que estava fora para botar em campo e vai tomar cartão. Que jumentice do Natan, Solé. Cartão amarelo para o 45 do time do São Paulo. Natan, que hoje substitui Rafinha, o capitão tricolor que está suspenso, e leva um cartãozinho amarelo por não respeitar a regra do jogo. Foi bancar o malandrinho, né? Malandrinho ele. 9 minutos e meio do segundo tempo, domina a bola aqui atrás, chega ele, me inverte a jogada do zagueiro, capitão do time do Atlético, da Kaká, que toca para a direita esse passe, tentou virar Vitor Bueno, bateu para fora, Vitor Bueno, em lateral essa bola vai para fora, o São Paulo cobra, motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Quase 10 minutos é o segundo tempo, na maior rede de rádios do Brasil, com Rádio Assunção em Fortaleza. Em São Paulo aqui atrás com o Alan Franco, toca pro goleiro Rafael na grande área, Pablo em cima, dá no meio Alisson, vem Pablo Maia, quase que perde essa bola. Vitor Bueno quase ganha a bola, o Alisson dá uma bronca, querido, Pablo Maia é o passe. Vai tentar no meu recado, a Kaká volta a bola aqui atrás com o Bento tira mal, dá no peito do Rato, que já domina com o Luciano, partiu no meio, levou o tranco, caiu, o Atro deu a falta em cima do Luciano, que vai para cima do Atro, querendo cartão para o jogador do Furacão, Solé. E agora o Thiago Heleno começa a gritar com o árbitro da partida naquele lance anterior do Alisson. Jogadores do Atlético Paranaense ficaram reclamando de um toque de mão dentro da área que não aconteceu, e agora sim, falta a favor do time do São Paulo. Wellington Rato é quem toma posição por ali. Falta marcado, São Paulo cobra na meia esquerda. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. São 11 minutos do segundo tempo. Zaidan, uma conferência para cobrar uma simples falta, hein? Seu Klein gosta de um papo, né, Zaidan? Aí os jogadores também, né? É um negócio impressionante. Toda hora eles cercam o árbitro e ficam pedindo cartão, e pedindo isso e pedindo aquilo. Um reclama que não foi falta, outro reclama que além da falta tem de dar o cartão. É um troço muito chato. O jogo vai ficando muito parado, muito picado, né, Canhão? Vamos para a cobrança de falta. Ele vai puxar o cartão para alguém aqui, ó. Ih, rapaz, reclamando o jogador do Furacão, Solé. Hugo Moura, cartão amarelo por reclamação para o volante, camisa 17 do Atlético Paranaense. Esse também não estava pendurado. Hugo Moura falou pro Rafael Claman, não fui eu, não fui eu. Deu para ler ali, ele dizendo isso. 12 minutos. Falta marcada e é perigosa. Ainda continuam conversando? Continuam ali. Caiu o Alisson, Solé. Caído, camisa 25 do time do São Paulo. Técnico Dorival Júnior já chamou Michel Araújo. Tricolor, então, daqui a pouco fará sua primeira alteração na partida. Michel Araújo, um dos poucos jogadores do São Paulo a marcar como visitante no Campeonato Brasileiro. Tem um golzinho dos jogadores que estão em campo. Apenas Natan e hoje o Pablo Maia já marcaram
gols fora do Morumbi. Michel Araújo então será o terceiro jogador do São Paulo a entrar em campo, que já fez um golzinho como visitante nesse Campeonato Brasileiro. O Canhão, vem aí Michel Araújo no time do São Paulo. Oi, Zaidan. Desculpa, aí o ideal é puxar o Nestor pro meio, porque o Michel Araújo rende muito mais pela esquerda, como um ponta mesmo, voltando, claro, mas ele joga bem pelo lado esquerdo. Você pode puxar o Nestor pro meio e deixar o Araújo aberto na esquerda. Sai mancando fora de campo Alisson. Entra Michel Araújo, são 13 minutos do segundo tempo. São Paulo tem cobrança de falta, meio à esquerda. Pra bola, Wellington Rato. Levantou no gol de cabeça. Kaká tira a bola, botou na sobra. De voleio, Alan Franco mandou pra fora. O Alan Franco não sabia o que fazer com a bola. Ela caiu atrás, ele tentou um voleio. Dá um toque todo desequilibrado e perde uma chance. Tinha o Luciano pedindo, Soler. Era ajeitar pro Luciano, Soler. Foi muito esquisito. Agora o zagueirão Alan Franco foi tentar fazer o improvável e conseguiu mandar direto pra fora. Luciano vai na bola, disputa, faz a falta, apita e marca a falta, Rafael Klein. Hora de opinião na Bandeirantes, a força da opinião Bandeirantes, 13 minutos e meio, segundo tempo em Curitiba. Cláudio Zaidan, 1-1, Furacão e São Paulo, Zaidan. Continua eficiente a marcação do São Paulo, o Atlético melhorou, está mais rápido, conseguindo fazer deslocamentos que às vezes confundem a marcação do São Paulo. Agora o São Paulo não tem contra-ataque, né? Luciano, Erisson, Rato, nenhum deles consegue puxar um contra-ataque. Mesmo com o Michel Araújo, eu preciso dar mais velocidade para o time. Por isso eu defendi o David, que não é nenhuma maravilha, mas tem mais velocidade que o Erisson, que não está conseguindo ficar com a bola na frente. O Atlético continua mais perigoso. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital. Invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Rádio Folha Boa Vista, na rede Bandeirantes de rádio, segue 1-1 jogo em Curitiba, 6h30 clássico, Neoquímica Arena, 6h30 tem Corinthians e Santos com Ulisses Costa, com Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, com Pedro Ramiro, Felipe Melo, troca passes do São Paulo, bola para a direita com Natan, dá Luciano que recua, toca do ladinho Michel Araújo, Luciano, volta a bola para Michel Araújo, que devolve ela com Luciano, boa tabela inteligente no meio, Luciano nas costas da marcação, passe forte demais no meio para Rato, passa por ele, Bento domina dentro da grande área, o goleirão do Furacão, para deixar tudo azul no seu caminho. Você já sabe, amortecedor HG, por quê? Porque é Nakata. Em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 15 agora, segundo tempo. Brasileirão na 30ª rodada. 1-1, Atlético e São Paulo, Enzo Ortega. Aos 15 minutos do segundo tempo, temos o primeiro gol no estádio da Serrinha. Canhão Verrete abre o placar para o Vasco, segue vencendo por 1-0 o Goiás. Bola pra ponta, Canóbio domina, tenta jogar, faz a falta, Canóbio. Botou o bração, ele tá sorrindo ali, ironicamente, porque sabe que se reclamar, toma cartão. Dá uma chegada, o Nestor foi esperto demais. Deu uma cavadinha interessante, hein, Soler? Foi ligeiro agora o Nestor, já que o árbitro não estava prestando atenção assim no jogo. Canóbio acabou pagando o pato, né? Não cometeu a falta, o Nestor foi inteligente e agora o São Paulo tem reposição. 16 minutos do segundo tempo. Um recuado aqui atrás do domínio com o time do São Paulo. Toca Diego Costa, dá pro Alan Franco. O zagueiro tá na sua grande área. Recua, dá Rafael Pablo pra cima. Rafael domina pé esquerdo. Toca na direita, inverte a jogada com Natan. Natan de primeira, Michel Araújo. Belo passe, Nestor vira. Luciano é quem domina com 16,5. Já bota no ataque a bola com o Nestor. Dispara bem aberto pela ponta direita. Marcado pelo Hugo Moura. Trouxe pra trás, estocou do lado para Michel Araújo. Mais atrás, Luciano levantou a bola, bateu pro gol, enroscada, ficou pro Erisson, limpou, bateu, fora! Ele dominou todo o esquisito, trouxe pro pé esquerdo e mandou pra fora. Depois ela bateu nos zagueiros do Atlético, Soler. Depois da tentativa do Luciano de muito longe, o Erisson conseguiu se livrar da marcação, bateu colocado, mas colocou direto pra fora. Só tiro de meta para o goleiro Bento. Erisson, 6 jogos no Campeonato Brasileiro, nenhum gol marcado. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata.
Aqui atrás da bola, volta com o time do São Paulo com o zagueiro Diego Costa. Ele recua, toca na grande área, volta a bola para Rafael, que volta a bola com o próprio Diego Costa, aberto pela ponta direita, deixa do ladinho bola para Michel Araújo, sai jogando meia, tem liberdade, carrega, domina a jogada, vira pelo lado da ponta, tenta o passe adiantando com o Natan volta a bola com o Luciano ainda, São Paulo vai ganhando um ponto interessante fora de casa, Michel Araújo recebe a bola e volta a bola, toca do ladinho, volta para Diego Costa, torcedor chegou a hora, no gramado das obras, entra em cena os fortaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos, CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Aos 18, segundo tempo, 1-1. Pablo Maia domina o autor do gol do São Paulo. Vira a bola para a direita. Rato fecha aqui, domina, vai da meia, vem por dentro, deixa a bola meio campo com Pablo Maia. Pablo Maia recua a jogada, começa com o zagueiro da Alan Franco, que toca na ponta esquerda para o Wellington, que devolve a bola ainda do lado. Toca para Alan Franco, que deixa a bola pela ponta esquerda com o Nestor, que fecha sozinho. Recebe de volta a bola, vira com Alan Franco do zagueiro para o outro zagueiro, para Diego Costa. Peças para carro, moto ou caminhão é na Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata, ora, é tudo azul pela frente. Bate a frente do São Paulo, partiria, tenta o bico do Thiago Heleno. Dá um bicudão, ela cai no gol do São Paulo. Rafael volta para pegar tranquilo. Hora de opinião. A força da opinião, Bandeirantes. São 18 minutos e meio do segundo tempo. Curitiba 1-1. Cláudio Zaidan. O Atlético Paranaense, depois daquele fogo inicial lá, tá bem acomodado, já não consegue atacar. O São Paulo jogando a 3 por hora por deliberação do técnico. A ideia é essa mesmo, um jogo mais lento para evitar que o Atlético tenha velocidade. Está faltando para o São Paulo é qualidade ofensiva, né? O time marca razoavelmente bem, mas quando chega no ataque não faz nada. Hugo Moura enfia o pé da entrada da grande área, manda longe do gol, direto essa bola para fora, em tiro de meta para o time do São Paulo cobrar. 19 segundo tempo, 1-1 Atlético e São Paulo jogando. Rafael vai cobrar o tiro de meta numa velocidade, tá enrolando aqui dentro da grande área, ia sair jogando com um dos zagueiros, mas estão marcados, a enfiar pela bola Rafael, pé esquerdo nela, bota para frente no ataque do São Paulo, tentou passe da ponta pro Erisson, passou o Kaká, ganhou o Erisson, tá na área, na trombada, caiu pedindo pênalti, nada, Kaká tira, vem Thiago Heleno, de bico, rasga Thiago Heleno, toca na defesa aqui atrás, bate Diego Costa, e só que ele dá um presentão pro Pablo, que toca a bola na direita, tenta jogar da beirada do campo, toca pra fora essa bola, Wellington, quase ela fica no meio, tá caído o Erisson, na trombada ele é bom, quando chega a bola é que é dificuldade, né, Soler? O Kaká foi juvenil nessa, foi tentar ganhar no corpo do Erisson, que levou a vantagem, na sequência Thiago Heleno, perfeito no bote, trava só a bola, o Erisson agora, para ganhar um pouco mais de tempo, fica caído no campo de jogo, já que não teve nada dentro da área. Rafael Palmeira, mesa de som, com Roger Palmeira, bate na central técnica, na Liga Arena Curitiba, a bola rola, o relógio não para. E a revisão agora do árbitro de vídeo, Pablo Pinheiro. Estão desconfiando de que o Thiago Heleno fez pênalti. Acho que o Kaká não, porque o toque parece ser fora da grande área. O Kaká vem o Thiago Heleno. O Erisson já cai dentro da grande área. Eu não vi pênalti, Soler, você viu pênalti? Nem vi falta se fosse fora da grande área. Eu fiquei com a impressão de Thiago Heleno tocar só a bola. E aparentemente agora o Pablo Ramon Pinheiro também viu a mesma coisa. Zaidan, foi alguma coisa pra você nesse lance com o Erisson? Não, pra mim não. O Erisson vai naquela dele, né? Trombando com todo mundo que aparece. Mas pra mim, já dentro da área, com o Thiago Heleno na disputa, não houve pênalti não. Seguiu a jogada, bola para ponta com o time do Furacão, tocada para fora pela linha lateral, remessa do São Paulo agora, confirmando, hein? 21 segundo tempo, placar da Rádio Bandeirantes, 30ª rodada na Liga Arena Curitiba. Enzo Ortega, 1-1 Atlético e São Paulo. Canhão, atualizando o GP do México, chegando na 17ª volta, Max Verstappen segue liderando, seguido de Charles Leclerc e Carlos Sainz. Atualizando a tabela com essa vitória parcial do Vasco, ele vai chegando à 16ª colocação com 33 pontos, o Santos já na zona de rebaixamento na 17ª colocação com 33 e o Goiás perdendo na 18ª colocação com 31.
21 minutos e meio, segundo tempo. 1 a 1 o jogo em Curitiba. Sai atrás, ganhando, jogando o time do São Paulo com seus zagueiros. Toca Natan, vira a bola para Diego Costa. Dele aqui na meia, já dribla o Pablo. Toca de volta a bola para a ponta direita. Natan por dentro, para Rato. Já driblou, já ganhou, inverteu. Abre bem a jogada feita. O passe do lado esquerdo. O Wellington domina, passa para o ataque, domina e vai para frente. Tenta driblar, é cercado, marcado. Faz da marcação pela meia, sai da jogada. Deixa atrás o Zapelli. Dá no meio, vem Michel Araújo. Botou o Pérez que quase ganha a bola espirrada. Alan Franco pega a sobra aqui atrás, joga. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 22:30, bola para fora, é tiro de meta pro Bento cobrar, goleiro do Atlético Paranaense. Você na maior rede de rádios do Brasil, Super Difusora Itapetininga. 22:30 do segundo tempo em Curitiba, 1 a 1, 6:30, tem clássico, tem Corinthians e Santos, Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, Pedro Ramiro, Felipe Melo, já, 6:30, bola rolando na Química Arena, número aqui atrás da marcação, o time do Furacão, Hugo Moura para a bola, Luciano botou o pé e vai tomar cartão, Luciano botou o pé na frente e vai tomar o dele agora, Soler. Cartão amarelo para o capitão e camisa 10 do time do São Paulo, Luciano. Não estava na lista dos pendurados, então só advertido no campo de jogo. Neste momento, Luciano, camisa 10 do São Paulo, quarto cartão amarelo para jogadores do Tricolor. Não se discute o merecimento dele, Cláudio Zaidan. Acho que o Klein esperou, ele não está reclamando tanto, vou dar logo o cartão, né, Zaidan? Aí faz um drama, né? Aí ele sai de campo, vai conversar com não sei quem e tal. Ele vai com a chuteira de cima para baixo, né? Não há dúvida que é para cartão. Tem nem que reclamar, que isso. E tem a faixa de capitão, né? O que não significa que ele vai tomar juízo, muito pelo contrário. 24 minutos do segundo tempo. Lateral cobrado aqui na esquerda. Esquivel já toca a bola para Bruno Zapelli. Domina Zapelli. Vira a bola para meia direita. Fecha Vitor Bueno. Parte, marcado. Tentou driblar. Balançou na frente do Rodrigo Nestor. Encarou de novo. Balançou e vem pela meia direita. Trouxe para trás para recuar. Recuou a bola. Dá no meio pro Eric. Toca na ponta direita. Passa Coelho com ele. Vai tentar o drible. Vem o Wellington. Coelho driblou. Na arrancada toma. Vem Pablo Maia. Coelho tenta a fita. Vai para fora essa bola para linha de fundo em tiro de meta. Nada de falta, se fosse falta era pênalti, nada de escanteio. O Pablo Maia faz sinal para a torcida, calma. Pablo Maia não tem que entrar na pilha da galera, tem que jogar futebol, Solé. Exatamente, né? A gente já viu no intervalo do jogo o Caio Paulista batendo boca com torcedores do Atlético Paranaense. Agora foi a vez do Pablo Maia também ficar discutindo com a torcida do Furacão e apenas tiro de meta a favor do goleiro Rafael. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Toca de cabeça na marcação, Luciano tenta, domina, bota no peito, escapa no primeiro, tomou trombada, falta em Luciano. Aí ele reclama de ser ali tocado, tomando um pisão na mão. Luciano, mas como reclama, cara? Ele e Gabigol, eles enchem a paciência, não só do outro, mas a minha também, viu, Soler? Agora o Luciano fica caído no campo de jogo, realmente, né? Teve o pisão na mão, mas foi totalmente sem querer. Falta marcada, depois ele cai no gramado, se enrosca com o adversário e logo mais Dorival Júnior vai colocar Rames Rodrigues na partida. A gente sempre fica na dúvida, né, Zaidan? Quando está envolvido no lance o Luciano. Será que é verdade que ele tomou essa cacetada? Será que é verdade que ele foi pisado? Não dá para acreditar, ele encena demais, né, Zaidan? É um problema que ele tem, o Marinho do Fortaleza, né? Os árbitros ficam em dúvida, porque o cara tem um histórico tão grande de simulações, né? Que o árbitro nunca sabe se é verdade ou não. E quando não é lance para VAR, o árbitro permanece na dúvida, né? A não ser que fosse um lance para expulsão, aí o VAR até chamaria. Como não é o caso, de fato ele foi atingido, né? Mas são tantas as vezes em que ele faz isso sem necessidade que o árbitro já nem leva a sério. Ele, Marinho, Gabriel, essa turma toda. David também, além do Rames no São Paulo? Exatamente, daqui a pouco duas trocas do técnico Dorival Júnior.
Rames Rodrigues e David, já conversando ali com o Dorival, com o Lucas Silvestre, com o Otávio, que é preparador de goleiro de São Paulo, mas também ajuda ali como auxiliar técnico, é o terceiro nessa hierarquia. Lembrando que o Erisson e o Luciano estão pendurados com cartão amarelo. 27 minutos do segundo tempo. São Paulo bate a falta no ataque. Vem o Wellington Rato para fazer a cobrança. Lá para a bola. Levantou pro gol. Tentou para o Maia. Defesa, tiro de cabeça. Rebate. O Thiago Leão rebatendo. Bola para fora aqui atrás. Tomou essa bola no meio. Vitor Bueno escapou. Rolou pela meia para Zapelli. Tenta a devolução. Volta Rato recuando. Tava aqui atrás. Cobrou a falta e volta ajudando. Da Rafael que volta. A bola para o Wellington Rato. Joga aqui o time do São Paulo na sua defesa. Aos 27 segundo tempo. Bate à frente Rato. Já levanta a bola pro meio, tenta o Erisson, bate na marcação, não pega a frente Michel Araújo, Kaká levanta a bola, dá um balãozão, toca no meio, disputou pela bola por dentro, vem Pablo Maia espirrada, fica na esquerda para o Wellington, bota na ponta esquerda, jogada Erisson, ele com o zagueiro Kaká, prendeu, girou para chamar a falta, arrancou, tomou, vai no fundo Erisson, na saúde, é forte, depois se desequilibra, cai, abraça a bola e é falta, mas é falta do Kaká em cima do Erisson, é pro São Paulo, Soler. E próximo da área, o Kaká acabou cometendo esta falta, o Erisson partia em velocidade e agora o São Paulo tem possibilidade de chuveirar essa bola dentro da área e quem sabe marcar o segundo, que seria o da virada. Mexe o time do São Paulo. Duas alterações no tricolor. Sai 10 Luciano para a entrada do 19 Rames Rodrigues e sai com a 49 Erisson para a entrada do número 22 David. Técnico Dorival Júnior muda a linha de ataque, já que os dois estavam pendurados. Vem a cobrança de falta. Luciano, que é todo esquentadinho, vai sair agora. Entra Rames Rodrigues. Entra também o David. Luciano, Erisson, os dois pendurados à frente. Já são retirados pelo técnico Dorival Júnior. 28 minutos e meio, tem falta ao time do São Paulo. Como se fosse um escanteio lá na ponta esquerda. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, cmcapital.com.br/bandeirantes. Já vão para dentro da grande área David e Rames Rodrigues. Quase 29 minutos de jogo no segundo tempo. Falta no ataque, o São Paulo cobra. Para a grande área, o Diego Costa e o Alan Franco também. O Luciano queria ficar atrás do gol ali. O Luciano vai acabar, mas o Luciano não tem jeito, viu? Ele não toma jeito. Ele foi substituído, mas pode tomar cartão vermelho. Ele tá ali, ó, passando perto do gol, estava provocando o goleiro Bento. Falta marcada, o São Paulo manda todo mundo para dentro da grande área. Lá dentro os zagueiros do tricolor, Diego Costa, Alan Franco, Rames está na primeira trave também. Cobrança de falta, Rato para trás, ensaiada, bateu curtinho demais. Errou o passe, vem na marcação pelo meio, toma à frente o time do Atlético, na velocidade, arrancou, vem no meio, Pablo Maia, fez a falta e tem amarelo. Pablo Maia bateu, aqui a arbitragem deu a falta. Acho que ele não viu que foi o Pablo Maia não, hein, Soler? E pipocou pro camisa 29 do time do São Paulo, que matou esse contra-ataque na velocidade do Coelho. O árbitro apenas marcou a falta e o Pablo Maia se livrou de ser expulso no campo de jogo. Em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 30 segundo tempo. Placar do Campeonato Brasileiro. 30ª rodada, Curitiba, 1-1, Atlético e São Paulo. Já tem clássico, Corinthians e Santos. Pedro Ramiro escalando o Corinthians, Ramiro. Um abraço, Canhão, um abraço a quem tá ligado na Rádio Bandeirantes. Corinthians escalado com Cássio, Fagner, Gil, Veríssimo e Fábio Santos. Fausto Vera, Maicon, Juliano e Renato Augusto, Romero e Yuri Alberto. E o Santos pro clássico, Felipe Melo. Tudo bem, Canhão? Grande abraço. Santos com novidade. Kevson sai e entra Rodrigo Fernandes no time titular. João Paulo tá no gol, Joaquim, Basso e Dodô na zaga, Rodrigo Fernandes, Lucas Braga, Rincon, Jean Lucas e Lucas Lima na frente, Soteldo e Marcos Leonardo. Escanteio, Furacão, que vai todo na pressão para cima do São Paulo.
Autorizada a cobrança. Lá pro meio, toque de cabeça do Eric pra fora. Sobe bem, bota o cabeção e manda à direita do gol. Fechando o Enzo, giro do placar, confirmando 1-1 Curitiba e São Paulo. Em Curitiba, Enzo Ortega. Canhão, às 6h30 da tarde, o Internacional recebe o Curitiba lá no estádio Beira-Rio pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. 31 minutos e meio, segundo tempo, 1-1, Cláudio Zaidan, a força da opinião, Bandeirantes, seguimos com 1-1 e várias mexidas, Zaidan. O Dorival fez muito bem em mudar o ataque, porque além dos cartões amarelos, o Luciano e o Erisson não estavam jogando nada, né? Erravam quase tudo que tentavam, então ele fez muito bem em mudar. O James Rodrigues depende de como é que ele está no jogo, quanto que ele está ligado, saber jogar bola ele sabe. E o David pelo menos dá mais velocidade. Você continua com a força do Erisson e mais velocidade para incomodar um pouco a zaga do Atlético. Mas o jogo continua bem inferior ao que eu esperava, viu, Canhão? Vem com o Edio, tentou o passe, bateu na marcação, ele mesmo pega o rebote, domina, partiu na entrada da grande área, dominou, pé direito, recua, dá pro Eric, volta essa bola, recua para Hugo Moura, tem na ponta esquerda da Canóbio, ele viu então, da Canóbio, vai bater dali por cobertura, cobriu mesmo, cobriu quase que a arquibancada. Se o teto tá aberto, ele passa também pelo teto. A bola passa pelo teto também, Soler. Pra sorte do Gandula, fecharam ali o teto da Liga Arena. Pegou muito mal na bola o Pablo. Fez o primeiro do jogo e agora teve a oportunidade do segundo, mas desperdiçou de forma um pouco bizarra e sai com a número 10, Zapelli, jogador da seleção argentina, para a entrada do número 35, Rômulo. Primeira troca do Atlético Paranaense. Eu gosto do futebol do Zapelli, que eu já vi jogar bem mais. Mas merecia sair, Zaidão? Camisa 10, Bruno Zapelli do Furacão? Ele sempre entra com o Rômulo no segundo tempo. Às vezes na ponta direita, como ele fez contra o Botafogo. E às vezes como centroavante, o Pablo saindo, porque o Rômulo é maior, né? Para trombar mais com a zagueirada. Mas o Rômulo tem sido uma substituição feita invariavelmente pelo técnico do Atlético, Wesley Carvalho, cara. Hugo Moura de voleio, bota essa bola para Canóbio, aberto, ponta esquerda, mais aberto pelo beirada do campo, fecha, Vitor Bueno aqui, Rômulo correu para dentro da grande área, Vitor Bueno para Canóbio, levantou para Rômulo, Alan Franco de cabeça, tira a bola, sai da grande área, fica na ponta direita, tentou dominar a jogada, prende bem o lance pela ponta, Rato, dá na ponta, Natan gira, perdeu a bola, Michel Araújo, toma a frente Rômulo, toca do lado, vira a bola, Vitor Bueno, toca pela meia direita para Hugo Moura, ele vira o passe lá para a ponta direita, Coelho passa, vem no apoio 34 no segundo tempo, ao Coelho, levantou na grande área muito alta, a bola vai para fora, cobre o gol e vai longe, direto linha de fundo, Gustavo Soler. Exagerou o Coelho, né? O Rômulo 1,93 m de altura dentro da área, mas o Coelho conseguiu encobrir o gol, que tem mais de 2 metros de altura, só tiro de meta para o goleiro Rafael. Alan Franco reclamando de uma pancada na cabeça. Educadora aí, Limeira, na rede Bandeirantes de Rádio, ouvindo você, Cláudio Zaidan. Essa aí nem o Shaquille O'Neal, né? Não mesmo. 34 minutos e meio do segundo tempo, 1-1, é tiro de meta, o São Paulo cobra com o Rafael. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Tenta a jogada no meio, David, vai na bola e faz um tranco, caiu de boca no chão, nada de falta, recupera a bola e vem de novo o time do Atlético, domina e parte à frente com Lucas Esquivel, Esquivel toca a bola para Canóbio, Natan pra cima dele, dá no meio, Vitor Bueno, belo giro, já limpou, rolou pra grande área, a bola no meio, Alan Franco tira, seria com o Pablo, pega o rebote de volta, Vitor Bueno, abre a jogada aqui na ponta esquerda, linha de fundo para Esquivel, levantou para Rômulo, passa a defesa, Heresia, na direita para Coelho, para trás, Eric chegou batendo de primeira para fora, vem batendo de primeira na assistência do Coelho, sorte do São Paulo, enfia um bicudo para a linha de fundo, Gustavo Soler. Empolgou e muito, agora o Eric poderia ter dominado, levantado a cabeça, buscado cruzamento ou uma finalização melhor, foi tentar bater de primeira, mandou lá no último andar da Liga Arena. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil, com Rádio Folha Boa Vista, com Rádio Clube em São Manuel. Tá no YouTube, o youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Nas imagens hoje o Alain Marcel. Nas nossas redes sociais, o Gabriel Betting. Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 30
36 é o segundo tempo. Brasileirão, 30ª rodada, faltam 8 para acabar o campeonato. Atlético Paranaense 1, São Paulo também 1, Enzo Ortega. Canhão, atualizando a classificação do GP do México, chegando na volta de número 28, Leclerc em primeiro, Carlos Sainz em segundo e Max Verstappen em terceiro. Bola aqui atrás com o time do São Paulo, vira sozinho Rames Rodrigues, serve bola aqui atrás para o zagueiro Diego Costa, recebendo bola, vira Diego Costa, serve do lado para Alan Franco, domina e vai para tiro para frente, 37 segundo tempo, tenta o passe da ponta, o Wellington já perde a bola, não chega em cima dele, o Rodrigo Nestor, espirrou na direita essa bola, para Coelho, 2 em cima, ele domina, a bola não saiu não, quase que ele foi para fora com ela, Coelho levanta pela meia direita, tenta o passe a Pablo, sobe na marcação, tira aqui atrás de Diego Costa, de cabeça, Hugo Moura bota no meio, vem Alan Franco de cabeça, ele recua, Rafael goleiro do São Paulo é quem pega a bola dentro da grande área. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 37 minutos é o segundo tempo, placar de 1-1. São Paulo troca passes, busca a bola aqui no meio, Pablo Maia, o autor do gol tricolor no primeiro tempo, vira a bola para Rames Rodrigues, agora que eu consegui notar que o Rames tá no jogo, Rames para Rato, Rato bate a bola para a meia direita, passa Pablo Maia, já recua, serve a hora do Mexoras que envia a jogada para Pablo Maia, que vira para a ponta esquerda, para Wellington, se aproxima, domina, dá Nestor, Nestor por dentro, para David, tá sozinho, virou cercado aqui atrás, pelo Pablo que volta para ajudar, dá na meia Michel Araújo, recebe de volta Rames, toca de volta a bola para Michel Araújo por dentro, de primeira, toques rápidos, Rames atrás, devolve a bola, Pablo Maia que vira para a direita, bola bem aberta, na lateral do campo com o Natan para Rato, para Pablo Maia, desarmando por baixo, manda para fora essa bola, Hugo Moura, em lateral ataque do São Paulo, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 17h45, horário de Brasília, tá marcando o quinto sinal da Rádio Bandeirantes. 38 segundo tempo, 6h30 tem clássico, tem Corinthians e Santos, já vem Ulisses Costa, ao lado de Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, Pedro Ramiro, também com Felipe Melo para as emoções do clássico na Neoquímica Arena. 38,5 segundo tempo, domina a bola aqui atrás do Pablo Maia, abre a bola para a direita, passa à frente, vai pro ataque o time do São Paulo, toca à frente, vem na jogada pela meia direita, bateu desviada na marcação, bate no Rames, vai para fora. Bola para fora, Canabi chegou, ela bateu no pé do Rames Rodrigues e sai em linha lateral. Em arremesso é para o time do Atlético agora. O Tenda Atacado tem as melhores estratégias para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. 39, vem Pablo na bola, ela aqui que ele domina, cai no pé direito, ele volta, a bola, Hugo Moura, inverteu para a direita, Coelho tem liberdade, hein? Domina e parte à frente, encosta ao lado dele, Vitor Bueno, Coelho para Vitor Bueno na direita, levantou a bola, bateu na cabeça do Wellington e foi para fora. Em lateral ataque do Furacão, Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Troca o Furacão agora. Sai com a 17, Hugo Moura com o cartão amarelo. Vem com a 32, Arriagada. Arriagada, chileno, vem aí no time do Atlético Paranaense. 39 minutos e meio, segundo tempo. Messi, Wesley Carvalho, o treinador do Furacão. Tá pendurado também o Hugo Moura. Com certeza pesou também esse cartão que ele acabou tomando. Arriagada entra no lugar de Hugo Moura. Lateral ataque na direita para o time do Atlético jogar agora. Quase 40 segundo tempo. Para a cobrança, Coelho. Já encostou a Arriagada. Se mexe na entrada da grande área. Rômulo tirou a defesa do São Paulo. Pega a sobra pela ponta esquerda. Nestor vira para Rames. Chuta. Ela bate em Rômulo. Volta Rames. Acertou o adversário cometendo falta. Vantagem para Rômulo. Ganhou no fundo. Vai enroscando na marcação. Pablo Maia tira. Nada de falta. Já vira a bola para Rato. Pressionando, vira na direita. Aliás, na esquerda. São dois em cima. Ele recua a bola. Serve atrás. Vira a jogada. Pablo Maia. Toca no meio, Alan Franco, vira o zagueiro, volta Pablo Maia, tentou passe na ponta, dá no pé do Coelho, levantou no gol para Rômulo, de cabeça para trás, a bola fraca, ela vai para fora, pega a Rafa antes que a bola saia. O Rômulo tirou a bola do Canóbio, estava na cabeça dele, sorte do São Paulo, Solé. E cabeceou muito fraco agora, 1,93 m de altura pro Rômulo, desarmou o seu companheiro de equipe e recuou essa bola pro goleiro Rafael, parecia até um zagueirão. Você ouviu o Toque Bandeirantes com Rafael Palmeira na mesa de som, com Roger Palmeiro Marte na central técnica marcando. Curitiba na Liga Arena, a bola rola, o relógio não para. 41 segundo tempo.
Placar do Brasileirão, 30ª rodada, 1-1, Atlético Paranaense e São Paulo, Enzo Ortega. Canhão, às 8 horas da noite, o líder do campeonato Botafogo entra em campo contra o Cuiabá no estádio Newton Santos. Com a Piratininga, Jaú. Grande abraço, né, Zaidan? Para um caboclão daqueles lá na nossa Jaú, né? Tá ligado na... Quem é que tá ligado na gente em Jaú, hein, Cláudio Zaidan? Ah, lá tá o mito José Maia, né? Grande Maia, um grande abraço, uma figura maravilhosa. Querido Zé Maia, na Bela Jaú. Zagueiro do Atlético, Kaká, levanta ele bico, toca à frente a bola. Vai tentar essa bola na ponta, Arriagada. Primeiro volta, Alan Franco, dá pro goleiro Rafael na grande área. Em cima do Arriagada. Já bota pra frente o goleiro do time do Atlético. De cabeça, rebate no meio, que atrás a marcação com o Eric. Vem na sombra pela ponta, Arriagada. Toca na meia direita. Rames domina, mas é pressionando, perde a bola. Rato pega a sobra. Já ganhou na passagem com Natan. No fundo, tenta a finta, Thiago Heleno vai no carrinho, põe o pé e manda para fora, lateral, ataque do São Paulo pela ponta direita. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil, conectada com o futuro. 42 minutos e meio. Lateral, o São Paulo vem para fazer a cobrança. Diga, Soler. Daqui a pouco, 2 alterações no São Paulo. Zagueirão Ferrarese e o atacante Juan já conversam com a comissão de Dorival. O Ferrarese faz quanto tempo que não joga? Faz um tempão, né? Sim, Ferrarese recuperado de uma grave lesão, né? Na partida contra o Palmeiras no Allianz Parque pela Copa do Brasil. Se recuperando agora para retornar ao campo de jogo. Canóbio na grande área. Lançado, vem Pablo Maia para tirar dele. Domina, mas sai com a bola pela linha lateral. Sim, Zaidan. E esteve na última convocação aí da Venezuela, né? É um bom zagueiro promissor. Só que, claro, não depende do São Paulo ele ficar, né? Ele pertence ao Grupo City, né, Soler? Isso. O Ferrarese. Agora, Canhão, essa modificação feita aí pelo Wesley Carvalho é autoexplicativo. Um volante por um atacante, né? Bate pra cima, continua atacando, né? Em casa, 1-1 é derrota para o Furacão. 43, Coelho vai pra jogada, levanta para a grande área, a bola passou por todo mundo. É lateral pro time do São Paulo cobrar as mexidas no São Paulo. Soler. Sai com a número 11, Rodrigo Nestor. Vem com a 31, Juan. E agora vai entrar também o Ferrarese na vaga do 27, melhor dizendo, 27, Wellington Rato. Sai 27, Wellington Rato, vem com a 3, o Ferrarese, Canhão, acabei confundindo, foi no jogo contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, não da Copa do Brasil, sim do Campeonato Paulista, desde 22 de janeiro, Ferrarese, venezuelano, 24 anos, não entrava num jogo do São Paulo, agora vem para o campo de jogo para pegar o Atlético Paranaense. Zaidan, nós que somos um pouquinho mais experientes, há alguns anos atrás, quando o técnico trocava aos 44, a gente fala, mas como que ele vai trocar os 44? O jogo vai acabar daqui a pouco. Hoje não acaba daqui a pouco mais, 44, e tem muito jogo ainda, e o Dorival fez 2 trocas, tem muito jogo, não vai acabar daqui a pouco não, né, Zaidan? Eu acho que mais uns 9, 8 minutos, né? Pois é, tem mais um tempo quase aí, né? E como o Atlético agora tem 4 jogadores de ataque para valer, né? Incluindo o Canóbio, não há dúvida que ele colocou um terceiro zagueiro porque percebeu isso. É muito atacante agora, então ele quer ter uma sobra ali, né? E ao mesmo tempo coloca o Juan para ter alguma velocidade, algum contra-ataque. E aquela história, né, Cão? O termômetro de jogo é goleiro. E os 2 goleiros trabalharam pouco, né, Cão? Verdade, tem goleiro aí com uniforme limpinho. Vai dar pro roupeiro, perfumadinho, não vai nem lavar. Vai chegar no meio para brigar para essa bola o Rômulo. Na trombada tentou, tira a marcação do São Paulo para fora essa bola com o Ferrarese. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 45 minutos. Vem aí a plaquinha com os acréscimos. Domina a bola Canóbio, aqui do lado esquerdo. Levantou na grande área, tentou de cabeça. Pablo botou a orelha e mandou pra fora. Ele mandou pra fora dando uma orelhada, Soler. Desperdiçou mais uma oportunidade. O camisa 92 do Atlético Paranaense fez o gol do jogo. E agora, como você bem destacou, né, Cam? Foi mais de orelha do que de cabeça. 7 minutos de acréscimo nessa etapa final. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com.
Difusora FM em Bituba, na maior rede de rádios do Brasil, anunciando para 6h30. Clássico Neoquímica Arena. Tem Corinthians e Santos com Ulisses Costa, com Alexandre Pretzel, com o Ronaldo Giovanelli, mais Pedro Ramiro e Felipe Melo. Bola que atrás com o time do Furacão. Domina sozinho, vai para tentar fintar. Já ganhou bem essa bola o Kaká. Rasga a marcação do São Paulo. Levanta essa bola por dentro o Wellington, mas a bola tinha passado a linha lateral. 46, o jogo vai a 52. 46, segundo tempo. Neoquímica Arena é 6h30. Esse jogo agora é na Liga Arena. Neoquímica é 6h30. Corinthians e Santos. Motorista parceiro. Na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Atlético cobra a falta. Lá na direita vem Vitor Bueno. Vai botar lá no bolo, lá na grande área do São Paulo. Lá para dentro vão Thiago Heleno. Lá dentro também Rômulo. Arriagada. Kaká. Esquivel. Vitor Bueno nos acréscimos aos 47 a falta. Enfiou no gol. Rafael no alto. Vai lá em cima e gruda. Ela vai na mão do goleiro do São Paulo, Soler. Exagerou na dose agora o Vitor Bueno. Bateu muito forte na bola. Tranquilo, tranquilo. Rafael fica com ela. E o São Paulo já desperdiça, Canhão. Sai jogando mal o time do São Paulo. Perde essa passada, a bola voltou pela ponta. Insiste e fez falta na sequência, Natan. Ele vai para a bola e comete a falta em cima do Esquivel. 47, o jogo vai a 52. Motorista parceiro na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivo. E vem embora para a área de novo. Do lado esquerdo agora vai colocar na grande área o jogador do time do Atlético, hein? De novo vem Furacão, Gustavo Soler. Esquivel, um dos zagueiros do time do Atlético Paranaense, toma a posição para fazer o levantamento. Seus companheiros Kaká e Thiago Heleno estão dentro da área. Esquivel na cobrança de falta, levantou para Rômulo, desvio para trás, Rafael acompanha, a bola vai para escanteio, não, tiro de meta. Tem um desvio por trás do Kaká que chegava o zagueiro, em tiro de meta, o São Paulo vai jogar. Clube de São Manuel na rede Bandeirantes de rádio, rádio comercial também. Presidente Prudente, alô Prudente, 48, vai começar já a Série A3, hein? Tá bem reforçado o time de Presidente Prudente. A minha Votuporanguense, quem sabe, que comece um campeonato bom em janeiro. Faça a partir de janeiro um bom campeonato da Série A3. Lá não aguento mais sofrer com a minha alvinegra, não. 48, segundo tempo. Teve cartão pro goleiro do São Paulo? Teve, Soler? Cartão amarelo pro Rafael por demorar para reiniciar a partida. Então, quinto amarelo para jogadores do tricolor. Rafael advertido. 48 minutos e meio. Tem gol, Enzo Ortega? Canhão, tudo igual lá no estádio da Serrinha. Matheus Babi, aos 47 do segundo tempo, empata para o Goiás, segue 1-1 contra o Vasco da Gama. E aí, como é que fica a classificação na parte de baixo, já que Corinthians e Santos estão por ali também, hein, Enzo Ortega? Vamos lá, Canhão. O Goiás, no momento, está na 17ª colocação com 32 pontos. O Vasco volta para a zona de rebaixamento com 31 na 18ª. O Santos, por enquanto, se safando na 16ª colocação com 33 pontos. Foi bom resultado então para o Corinthians, né, Zaidan? Se a gente observar esse empate, né? A vitória do Corinthians sobre o Cuiabá deu um oxigênio tremendo, né? Foi para 36 pontos, mas esse jogo de hoje vale demais, hein, Canhão? Ah, se vale muito para os dois. 49 minutos, Canóbio chegou para tentar ali um pênalti, nada. Foi driblar por ali, ensaiou um pênalti, nada mesmo, hein, Soler? Nada, em cima do jogador uruguaio Canóbio, camisa 14 do Atlético Paranaense, tentou cavar, mas a arbitragem estava atenta ao lance. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Alô Capivari, Rádio Cacique de Capivari, também na rede Bandeirantes de Rádio. RCI, Foz do Iguaçu, Patriarca de Cacilândia, o Brasil inteiro ligado na maior rede de rádios. Canóbio pega a bola e já arremessa, toca para Rômulo que volta, a bola pela ponta, enfiou no meio, vai chegar Pablo, ganhou, tentou o chapéu, tira o Alan Franco. Eric pega a sobra na direita, linha de fundo, para Coelho, dominou, batendo pequena área a bola. Rafael soltou de bico, Alan Franco botou para fora. Quase saiu o gol do Furacão aos 50 do segundo tempo. Soler estava atento ali o zagueirão Alan Franco para afastar de qualquer jeito, depois do goleiro Rafael não conseguir ficar com ele. O Rafael quase entregou a paçoca e ainda reclamou com o árbitro pedindo impedimento. 50 minutos e meio, 1,5 para terminar.
Vem marcar ali, o árbitro tá marcando o impedimento? Não, tá reclamando do impedimento o zagueiro do São Paulo, Diego Costa, não tá em impedimento não na jogada. Vai lateral com o time do Furacão, vindo com muita pressa para tentar aqui na grande área de desempate. Esquivel arremessa para Rômulo, toca de cabeça para fora, tira a marcação aqui atrás. Pega o rebote Rames, recua, dá aqui na ponta direita, bica na ponta, enfia essa bola para frente, tentando jogar no ataque o time do São Paulo. Recuperação, voltou ainda, arrumou pro gol, virou, Vitor Bueno, pé esquerdo pro gol, para fora! Limpou, enfiou o pé, manda longe, a bola vai para fora. Aos 51, perdeu outra chance, Vitor Bueno, caiu na canhota, não é a boa dele, hein, Soler? E mostrou que realmente não é a boa, né, Canhão? Porque ele estava de frente pro gol, bateu de perna esquerda, ela foi abrindo pro lado direito do gol do goleiro Rafael, se perdeu no meio da arquibancada. Segue 1-1 na Liga Arena, segue o São Paulo sem conseguir vencer fora de casa. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras, entra em cena os fortaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Domina aqui atrás São Paulo, volta essa bola recuando, o Pablo Maia, volta com o Alan Marcel, o Alan Marcel, nosso companheiro do Switcher, botei ele do jogo, calma, ele tá no Switcher, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, no jogo ele não tá não, vem na jogada o time do São Paulo, bico pra fora, lá vai pela linha lateral. Vem aí o toque do 52, ergue os braços, pega a bola e nem espera o 52, termina o jogo. Rafael Klein, 1-1, Atlético Paranaense e São Paulo. Cláudio Zaidan, sua análise desse resultado, pontinho importante para o São Paulo. Zaidan. Resultado justo, não teve interferência da arbitragem, o jogo foi fraco, os goleiros trabalharam pouco. O Atlético no segundo tentou botar um pouco mais de pressão, mas não conseguiu nada de especial. 1-1, ficou de bom tamanho aí, Canhão. Soler, o São Paulo empata fora de casa, não ganha fora, mas empata. Vamos considerar que um empate bom, levando-se em conta que o adversário é o Atlético em crescente do campeonato e jogando por vaga direta na Copa Libertadores, hein, Soler? Exatamente, Canhão. São Paulo permanece na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, chega a 39 pontos, já garantido na próxima edição da Copa Libertadores da América. Um empate ruim para o Furacão, que permanece na 7ª posição, fora do G6, grupo que dá vaga para a próxima edição da Libertadores. Então, tropeço ruim para o Furacão, resultado até que ok para o São Paulo. 18 horas em ponto, marcou o 5º sinal da Rede Bandeirantes de Rádio, horário de Brasília. É hora da gente ir para a Neoquímica Arena. Tem clássico na Bandeirantes, tem Corinthians e Santos. Alô, Ulisses Costa! Ulisses Costa! Para você, torcedor brasileiro. Rogério Assis transmitiu o empate do São Paulo com o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. A partir de agora, torcedor brasileiro, você fica com Corinthians e Santos, clássico paulista do Campeonato Brasileiro. Para você, torcedor ouvinte do Brasil, 30ª rodada do Brasileirão. E o microfone Bandeirantes traz a emoção desse jogo para você. Nesse instante, aqui na Neoquímica Arena, continua a chover. Choveu demais, mas muito mesmo. À esquerda, o time do Corinthians fazendo aquecimento, o time do Santos à direita, aquecimento. Ambas as equipes do campo de jogo para você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vem devagar, Jacó. Vem devagar, Jacó tá ligado no futebol Bandeirantes, vindo para a Neoquímica Arena, torcendo pro Timão, tá lá com o Henrique, o Vicente, Jacó, toda a rapaziada, grande Henrique, grande Vicente, o microfone da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro, vem com o primeiro destaque debaixo de chuva e muita chuva. Alô, alô, Pedro Ramiro, na experiência com guarda-chuva, com capa, com galocha, obviamente, né, Ramiro? Um abraço para você, boa noite. Para você, ótima noite para amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, com capa de chuva, guarda-chuva e tudo que há direito. Um abraço para você, amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Corinthians que busca algo inédito nesse Brasileirão, ganhar 2 partidas em 2 rodadas seguidas. O time tem 36 pontos, está acima com 5 de distância da zona de